Se você ainda usa um navegador comum, você tá basicamente vivendo um filler infinito. Tipo lento, cheio de anúncios sem graça. Mas eu descobri um navegador que parece que saiu direto de um anime, o Opera GX. Primeiro, ele vem com uma VPN grátis embutida. Então sabe aquele anime ou conteúdo que não tá disponível no seu país? Você pode literalmente mudar sua localização e acessar. E não para por aí, você também tem um adblock nativo que simplesmente corta todos os anúncios de sua tela. Só não usa no meu canal. Sério, parece até um golpe crítico. Agora a parte mais absurda. Com o GX Mods, você transforma completamente o navegador. Dá para colocar wallpaper animado, som no teclado, música de fundo, deixando literalmente tudo com a vibe de anime. E o seu navegador vira o seu personagem. E se você gosta de assistir anime enquanto faz outras coisas, tem o modo Pop-Out, onde você solta o vídeo e ele fica flutuando na tela, acompanhando você em qualquer aba. Ou seja, dá para assistir anime enquanto navega, trabalha ou joga. E para fechar, você não perde nada ao trocar de navegador, pois dá para importar tudo do seu navegador antigo em poucos cliques, históricos, favoritos e tudo. Então, faz o seguinte, baixe o Opera GX de graça no link na descrição. E fazendo isso, você também tá dando uma moral aqui pro meu canal. Enfim, agora eu vou deixar o meu mano Liutares narrar esse anime inteiro pra vocês. Nesse mundo existem diversas raças, e entre elas tem aquelas que são abençoadas pelos deuses da luz. Entre eles estão os elfos, os anões e os humanos. E há também aqueles que são abençoados pela escuridão, no caso, os demônios, os quais, apesar de possuírem um número bem menor de indivíduos, são individualmente mais poderosos. Ambas as facções se dividiram no vasto continente de Leandor, no leste e no oeste. E nisso eles batalharam durante milhares de anos, até que o rei demônio mais prudente assumiu o comando, e é então que a situação se acalmou. Mas se tratava apenas de uma paz passageira, e isso ocorreu porque no quinto mês do ano 2826 do Gênesis, a paz foi perturbada por um ataque de larga escala, orquestrado pelo novo rei demônio, e o evento foi denominado a Grande Invasão, o qual contou com muitos sacrifícios, e no quarto mês do ano de 2827, o maior império do reino humano, chamado Gargan, acabou sendo destruído. Os humanos, sem mais opções, tomaram uma decisão desesperada, reunindo todas as forças restantes para atacar em uma frente unida, buscando a oportunidade de se infiltrarem e atacarem diretamente o rei demônio. E enquanto do lado de fora estava rolando um massacre, no interior do castelo do rei demônio, os heróis se infiltraram em busca de uma oportunidade. Mas em seu avanço, vários precisaram se sacrificar para poderem cumprir seu objetivo. E antes de entrar no grande salão, o herói principal ingeriu uma substância estranha para aumentar seus poderes. Mas a sua companheira lamentou um pouco por esse fato, e uma vez lá dentro, eles observam um cristal muito estranho, mas ao se aproximarem, acabam sendo atacados. Antes que o herói principal acabasse falecendo, sua companheira Ursa se sacrificou, e dessa forma ela conseguiu protegê-lo. E à beira do colapso, o herói se levanta para sua última batalha. É então que ele avança contra o rei demônio, que demonstra grande superioridade ao lançar contra ele uma grande quantidade de feitiços de eliminação. Esse é um feitiço imparável do alto escalão, que destrói tudo que encontra pelo caminho. E ao compreender sua situação, o herói decide dar sua vida para liberar o poder da sua joia, além da sua companheira e sua espada, e ele avisa que a seguirá até o fim. E uma vez que libera o poder da joia da espada, ele se imbui com uma grande quantidade de energia e avança imparável contra o rei demônio, orando para conseguir completar o seu objetivo ao atravessar o corpo dele. No entanto, o rei demônio planejava levá-lo consigo para o túmulo, perfurando o seu peito. No final de tudo, o rei demônio se esvai, enquanto o herói pensa que finalmente conseguiu completar o seu objetivo. Lamentavelmente, ele não conseguiu proteger a vida dos seus amigos, e agora ele também terá o seu próprio fim. Mas antes de sumir, o cristal de antes começa a brilhar intensamente, e o herói com suas últimas forças se levanta e avança em direção a ele. Uma vez que ele o pega, um círculo mágico aparece no chão, e logo após um grande lampejo, tudo se esvai. Ele acaba despertando na cama da sua própria casa. Achando tudo muito estranho, ele se pergunta o que é que tá rolando, e ao olhar pela janela, ele não consegue acreditar que aquela paisagem desoladora se transformou. Nisso, ele é interrompido por sua companheira Liz, e é onde descobrimos que o nosso prota se chama Kyle. Ela tá um pouco preocupada e se aproxima para perguntar se ele tá bem, embora ele apenas a abrace, pensando que talvez tudo aquilo não passasse de um sonho. A Liz fica um pouco nervosa e ambos acabam caindo na cama, e ela tá completamente envergonhada e acaba se irritando e tira ele de cima dela, para logo depois dar um golpe absurdo na sua barriga, deixando ele nocauteado. E é então que o Kyle percebe que se ele sente dor, significa que aquilo não é um sonho. Por isso, ao mover os seus lençóis, ele encontra o cristal de antes, entendendo que definitivamente ele não tá sonhando. Após refletir por um tempo, ele compreende que talvez essa gema o tenha levado até o passado. Em um determinado momento, ele sente muita fome, então se dirige até a cozinha, se surpreendendo
comendo, já que tem um banquete tremendo esperando por ele, e ele não economiza em nada, ele come absolutamente tudo que ele vê pelo caminho. Por essa razão, um pouco mais tarde, o companheiro Seren fica impactado ao ver que o faminto comeu tudo que havia. Ao observá-lo, Kyle pensa que até pouco tempo atrás eles estavam lutando juntos, e para saber onde é que ele tá, ele pergunta a data, e Seren responde que é dia 24/5 do ano 2823, e o Kyle entende que retornou bastante anos no passado, e justamente esse é o dia do seu aniversário. Seren menciona que já que ele comeu tudo, pode considerar isso o seu presente de aniversário, e um tempo depois, para esclarecer um pouco suas dúvidas, Kyle decide perguntar a uma certa pessoa sobre magia para viajar no passado. Ele então entra em uma espécie de biblioteca subterrânea, onde se surpreende ao ver sua mãe, e então ele acaba se lembrando de uma cena trágica com ela, e a sua mãe menciona que é bastante raro ver ele por ali, e ele responde que foi perguntar algo sobre magia, já que existem muito poucos arquimagos, inclusive em um reino tão grande como esse, e mesmo tendo poucos, ele duvida que esses poucos que tem tenham mais conhecimento do que ela. A sua mãe acaba se emocionando, e um tempo mais tarde, ele questiona se por acaso existe alguma magia para voltar para o passado. A sua mãe responde que existe uma, embora seja muito pouco conhecida, e ela pode manipular o tempo, mas ainda é apenas teoria, já que ninguém pode utilizá-la porque requer uma quantidade imensa de poder mágico, e mesmo que o mago mais poderoso de toda a história usasse todo o seu poder para poder conjurar essa magia, provavelmente não ia dar certo. O Kyle então pergunta o que aconteceria se fosse utilizado algum objeto mágico, e sua mãe responde que isso seria bem interessante, já que o objeto poderia servir como catalisador, embora continuasse sendo algo impossível, já que uma única pessoa precisaria de milhares de anos para conseguir tanto poder mágico. No entanto, com um ritual que sacrifica vidas em troca de poder mágico, isso seria possível. Sua mãe, um tanto curiosa, pergunta por que ele quer saber de algo como isso, e ele responde que leu em um livro. A sua mãe não se conforma muito com a resposta, e faz ele saber que mesmo com o ritual isso não seria plausível, já que seria necessário sacrificar metade do continente, e Kyle recorda todos os cadáveres que estavam no castelo do Rei Demônio. Embora nisso sua mãe comente que não existe nenhum objeto capaz de conter tanto poder mágico, mas a gente sabe muito bem que tem um sim. E é então que ao buscar um dos seus livros, ela mostra o lendário coração do dragão divino, que poderia abrigar essa quantidade de mana absurda. Nesse momento, ela conta que o antigo rei mágico de Charles utilizou o imenso poder do coração do dragão divino, conseguindo prosperar por mais de 1000 anos. Entretanto, quando o poder da gema se esgotou, todo o reino encontrou a sua perdição. E a mãe do Kyle comenta que se for o coração do dragão divino, seria possível sim armazenar essa grande quantidade e voltar para o passado. No entanto, esse objeto se perdeu há mais de 1000 anos, mas mal sabe ela que agora ele tem ele no seu próprio bolso. Nisso, a sua mãe menciona que já tá bastante contente, já que fazia muito tempo que não conversavam por tanto tempo, já que desde que ele deixou de treinar com a espada, ele a tem evitado. O Kyle se desculpa com ela, e ela, após deixar esse drama todo de lado, menciona que ele parece um pouco mais maduro, como se ele viesse do futuro, e ele acaba ficando nervoso, e sua mãe fala que estava apenas brincando. Ela o avisa que vai comer algo, porque tá morrendo de fome. No entanto, ao descobrir que seu filho glutão comeu tudo, ela fica impactada. Apesar disso, ela se lembra que Kyle tá fazendo aniversário. Assim como Seren, ela diz que o café da manhã pode ser considerado seu presente. E em outra cena, enquanto observa o entardecer através da gema, ele se pergunta o que o Rei Demônio desejaria ter consertado no passado. Mas justo nesse momento, Lizzie aparece, e sem perder tempo, ele pede desculpas pelo ocorrido na manhã. Ele diz que teve um sonho muito estranho, e estava um pouco afetado por isso, e a Lizzie pergunta se por acaso nesse seu sonho ela estava morta. Ele, meio triste, responde que sim, e ela entende porque ele ficou assim, embora isso não justifique que ele tenha tido um comportamento tão atrevido. Mas ela decide perdoá-lo, já que é seu aniversário. Mas justo nesse momento, Kyle se lembra do povoado, que está muito próximo do reino demoníaco, e foi o primeiro a cair após a invasão. E a sua querida Liz perdeu a vida nesse ataque, e após a perda dela, ele jurou que se vingaria. A Liz, meio preocupada, pergunta se ele tá bem, já que o nota um pouco estranho, e ele a tranquiliza, comentando que tá tudo certo. No entanto, em seus próprios pensamentos, ele reflete que a paz que estão vivendo atualmente vai durar apenas 3 anos, e por isso ele deve fazer algo para que no futuro ele possa impedir as tragédias que vão acontecer. É
então que ele declara que custe o que custar, ele vai se encarregar de mudar a história, deixando Lizzie um pouco confusa, com a sua declaração um pouco estranha. Durante a noite, o Kyle se encarrega de escrever tudo o que ele lembra que vai ocorrer no seu caderno. Ele se pergunta o que deveria fazer agora, porque embora avise sobre os outros o que vai acontecer, ninguém iria acreditar nele. No entanto, ele não pode ficar de braços cruzados e toma sua espada para colocar as mãos à obra. No dia seguinte, Kyle não perde tempo em treinar e visualiza o Rei Demônio enfrentando-o em um combate mental. Ele basicamente está fazendo o que o Baki faz na temporada lá lutando contra o Gafanhoto. O cara é bom demais, mas vamos continuar aqui. Ele tenta utilizar sua magia e percebe que agora possui muito mais poder mágico do que antes, mas ao utilizá-lo, ele descobre rapidamente que o seu corpo não resiste à carga. Enquanto ele trava sua batalha mental, tanto Lizzie quanto Sarah observam um pouco preocupados, já que até alguns dias atrás o preguiçoso do Kyle não queria fazer nada da vida, já que ele pretendia viver tranquilamente com a herança familiar, mas agora ele tá muito motivado. E é nesse momento que aparece a Layla, a mãe do Sarah, perguntando o que aconteceu com o Kyle. Eles a informam que ultimamente ele tá bem mudado, e Layla comenta que se a mudança foi repentina, talvez se deva a uma mulher. Isso faz com que Lizzie entre em pânico e vai diretamente até Kyle e comece a açoitá-lo. Coitado do cara. Ela pergunta que ele pensa que é, e ele, confuso, pergunta o que ela tá se referindo, mas a Lizzie continua só castigando ele fisicamente, até o coitado passar mal. Mais tarde, ela prepara uma refeição como forma de compensação, e agora que todos estão reunidos, o Kyle aproveita para perguntar que tipo de pessoa possuiria influência suficiente para alterar o panorama do país, e de outras nações também. A sua mãe comenta que para influenciar tanto um país, seriam necessários indivíduos como os sumos sacerdotes, a mãe divina Kairis e também o herói Randolph. Esse último derrotou o Rei Demônio 300 anos atrás, e Kyle analisa suas opções. O sumo sacerdote está fora de questão, muito menos um rei. Portanto, a sua única alternativa que resta é se tornar um herói, alguém que possa influenciar o seu próprio país e os outros. Agora, ele possui uma meta clara, mas o detalhe é que seus companheiros o observam com preocupação, pensando que não deveriam tirar os olhos dele. À noite, o Kyle se dedica ao seu estudo, da vasta coleção de livros que sua mãe lhe deu. O Sarah entra no quarto, inquieto, ao ver que ele está se empenhando excessivamente para ser um herói, mencionando que essa é uma tarefa nada fácil. O Kyle pergunta o que é necessário para atingir esse posto, e Sarah responde que a resposta é óbvia, ele precisa de poder. Mas o Kyle esclarece que o poder não é tudo, também é necessário possuir virtude e um espírito de sacrifício, já que os heróis auxiliam os outros de maneira altruísta. Além disso, sair em aventuras não é algo barato, e outro fator primordial é os contatos, já que se as pessoas importantes lhe concederem um tratamento especial, o seu nome vai se tornar conhecido. O Sarah começa a se preocupar com todas essas especulações e planos, mas o Kyle tá decidido, e afirma que além de tudo isso, ele também vai precisar de sorte. Mas não é de uma sorte comum, ele precisa ser capaz de encontrar pessoas em desgraça para poder ajudá-las, se tornando seu herói. O Sarah, apreensivo, pergunta se ele pretende cometer alguma loucura, mas o Kyle garante que ele não deve se preocupar, já que ele não planeja causar problemas apenas para solucioná-los depois, mas ele vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance para atingir o seu objetivo, mesmo que precise agir de forma astuta ou pouco convencional. O Sarah se questiona qual razão de tanta pressa para se tornar herói, já que ele nota em seu semblante que não é um desejo sem fundamento. O Kyle confessa que possui seus próprios motivos, embora agora ele não possa revelá-los. Ele apenas espera que Sarah confie nele, e Sarah responde que vai fazer de tudo para estar sempre ao seu lado, e após isso se retira do seu aposento. O Kyle reflete sobre como é vantajoso possuir uma boa memória, já que se lembra de todos os incidentes que ocorreram no seu passado. No dia seguinte ele avisa Layla que vai partir, e ela pergunta se ele já comunicou a sua mãe, e ele responde que sim. Ela estava chorando bastante ao se despedir dele, e nisso a Layla pede para que ele leve o seu filho também, já que dessa forma ele vai fazer algo útil para variar, e o Kyle confessa que já tinha intenção de fazer isso, e agradece imensamente por ela ter dado a sua bênção. E o coitado do Sarah tá se queixando, já que nem levaram a sua opinião em consideração. Mais tarde, o Kyle conta a Liz sobre sua viagem, avisando que vai partir em 2 dias rumo à capital de Malad. Lá ele pretende reunir tudo que foi necessário para empreender na sua viagem verdadeira. A Liz pergunta se pode acompanhá-lo, mas ele responde que não, e ela reclama por ele estar levando o Sarah enquanto a deixa para trás, garantindo que não vai ser um fardo. Mas o Kyle responde que tem certeza que a mãe dela não desejaria que ela corresse tal perigo. Além disso, ele mesmo não quer expor ela ao perigo. Ainda assim, ela continua insistindo, e após Kyle silenciá-la com um beijo, ela permanece calada. Surpresa! O Kyle comenta que assim que retornar, ela será a primeira a ter notícias dele.
e ela pede para que ele prometa que vai voltar são e salvo. E ele faz a sua promessa. E sinceramente eu já gostei desse protagonista, pô. O cara é muito atacante. Após esse momento maravilhoso de romance, eles partem para a cidade para fazer suas compras. E enquanto passeiam pelo mercado, Kyle percebe a presença da sua antiga companheira, a Ursa. Sem hesitar, ele se aproxima dela, se lembrando dos momentos de proximidade no futuro, onde ela revelou seu verdadeiro nome. Por um lapso de atenção, ele a chama de Exis, o nome que ela havia lhe confiado no futuro. E ao ser chamada assim no presente, ela surpresa tenta atacá-lo, perguntando quem ele é e como conhece seu verdadeiro nome. O Kyle a detém, percebendo que ela causaria um alvoroço, então ele bota ela pra dormir, e enquanto a segura, ele pensa que jamais imaginaria encontrá-la naquele local. O detalhe é que ele se esquece de que Liz está logo atrás dele, e irritada, ela o avisa que ele não tem o direito de tocar naquela moça, por mais atraente que ela seja. O Kyle, sem uma resposta melhor, acaba mencionando os sentimentos que ela ainda não compreende, e a Lisa declara que pretende acompanhá-lo na viagem de qualquer forma, já que dessa forma ela pode evitar que ele se comporte de forma inadequada. E mais tarde em sua casa, Kyle se apresenta formalmente a Ursa. No entanto, ela exige que ele pare com bobagens e explique como ele sabe seu verdadeiro nome, já que apenas os seus pais e ela o conhecem, e o Kyle compreende que não vai poder dizer que se apaixonaram 4 anos no futuro, e por isso ele pede para que ela apenas confie nele, já que ele vai contar tudo em um momento oportuno, e a Ursa responde que não pretende confiar em um desconhecido, e sem outra alternativa, o Kyle propõe um pacto de confiança, já que dessa forma ele vai assegurar que não vai revelar o nome dela a mais ninguém, e ela fica surpresa ao notar que ele conhece tais pactos. Ele explica que esses acordos costumavam ser feitos com espíritos, em um nome de um espírito divino. O invocador oferece o seu nome verdadeiro a um humano para selar o pacto, e o Kyle assegura que não vai revelar o nome nem fará mau uso dele. A Ursa pergunta se ele sabe o que vai acontecer se ele quebrar o pacto, e ele revela que sabe que isso vai resultar em sua morte. Isso deixa a Lizzie nervosa, mas ao final, ambos entram em acordo. E o detalhe é que para fazer esse pacto é necessário esperar até a lua cheia, o que vai levar mais ou menos meio mês. Ela avisa que ele não vai ter permissão para sair do povoado durante esse tempo, mas Kyle responde que isso vai ser um problema, já que ele vai partir no dia seguinte. No dia da partida, ele se despede da sua mãe, enquanto Lizzie demonstra que não pretende deixá-lo sozinho nem por um segundo. O pai do Kyle deseja a ele uma boa viagem, mas ele parece não lembrar quem são eles, e a Lizzie o lembra de quem se trata, e assim ele se despede, e os 4 começam a sua jornada, já que Ursa não pretende permitir que ele parta conhecendo seu verdadeiro nome. E enquanto avançam, Lizzie pergunta a Kyle se não iriam para a capital real, já que estão caminhando na direção oposta, e ele responde que não vai ser mais necessário ir até lá, já que sua nova companheira é uma invocadora. Portanto, agora eles vão até a montanha de Zungarge para poder atravessar a masmorra mágica e obter o tesouro. No entanto, os companheiros lamentam ao ver que seu líder parece acreditar em conto de fadas, e ainda por cima compra mapas de procedência duvidosa, e o Kyle afirma que o mapa é autêntico, embora eles continuem sem acreditar. Mas quando Ursa o examina, percebe que o mapa é real, já que utiliza uma tecnologia que não pode ser replicada. Com a opinião dela, Seren decide acreditar, mas o problema é que essa masmorra é enorme, o que exigiria muito tempo para chegar até o tesouro, e o Kyle avisa que tem um plano infalível. Eles vão escavar por debaixo da masmorra para chegar diretamente ao tesouro. Embora não seja um plano ruim, vai levar muito tempo, mas essa é a maneira mais segura, já que essa masmorra tá repleta de armadilhas, e o Kyle não pode evitar se lamentar um pouco, já que ele deseja se tornar um herói. Mas lá tá ele, trabalhando igual um maluco. Mas é a Ursa quem mais se queixa, já que a colocaram para invocar espíritos para atuarem como mineradores. Mas ela ainda tá um pouco satisfeita, já que é ela quem dá as ordens, e ao finalizar o dia, o grupo faz uma excelente refeição. A Ursa pergunta a Lizzie se ela caçou aquele urso utilizando armadilhas, e ela responde que na verdade utilizou suas próprias mãos, deixando a Ursa surpresa. Mais tarde, eles desfrutam de um banho agradável, graças aos espíritos que a Ursa invocou para tal fim. Durante a conversa, Lizzie afirma que Ursa não deve se preocupar com Kyle, já que sabe que ele não vai fazer mau uso do seu nome, e ela confia nele, e sabe que embora ele esteja ocultando algo, certamente não é com más intenções. Ele vai revelar tudo no momento certo. A Ursa decide confiar, e enquanto relaxa sobre uma rocha, a Lizzie nota que ela possui uma marca de nascença em formato de coração, logo na parte traseira do Fusca. Ela acaba ficando envergonhada, e do outro lado, Kyle tenta impedir que Seren tente espiar as garotas, e os dias se passam, e enquanto Kyle escavava sozinho, a Ursa se aproxima, perguntando diretamente por que
ele deseja se tornar um herói, já que, diferentemente dos outros, ela não confia plenamente nele. Ao ver os anéis que ele usa, ela pergunta se faz parte do treinamento, e ele revela que os anéis aumentam o seu peso entre 20 e 30%, já que ele deseja focar em melhorar o seu físico, e ela questiona por que ele se esforça tanto. O Kyle responde que é algo complicado, e finalmente eles chegam à sala do tesouro, maravilhando-se com sua imensidão. Sarah não perde tempo e começa a correr em direção às riquezas e festejar em meio ao ouro, enquanto Kyle pede às moças que não caiam tão baixo quanto ele, se deixando corromper por dinheiro, comentando que o sacrifício de Sarah foi necessário. Enquanto eles recolhem as moedas, o Kyle avança para outro aposento em busca da espada que o acompanhou em sua vida passada, ou futura nesse caso. Lá, a entidade manifesta sua verdadeira forma, o parabenizando por ter chegado até ali. No entanto, ele se apressa para silenciá-la, para que os demais não a escutem. Ele deixa claro que ela não precisa se apresentar, pois ele a conhece muito bem. Trata-se do antigo soberano do rei anônimo, Sidonia Charles, que em seu auge criou uma cópia da sua personalidade e conhecimentos, e ele revela que saltou todas as suas armadilhas e provações ao escavar até aquele local, mas que agora o ideal é passar por esse último teste e retirar a espada. Ela questiona como ele possui tal conhecimento, e ele revela que ela saberá em breve. Ao empunhar a lâmina, Sidonia lê todas as suas memórias, perguntando se tudo que ele viu é verdadeiro. Ele confirma e acrescenta que também possui o coração do dragão divino, mas acabam sendo interrompidos pelos seus companheiros. E é então que Kyle pede para Sidonia que siga o fluxo. Quando eles entram no recinto, ele finge ignorância, mencionando se tratar de uma espada inteligente, a lendária Sidonia Charles. Mais tarde, ela tá comendo biscoitos, encantada com o sabor, e após explicarem toda a situação ao grupo, ela comenta que se ele não fosse digno, teria ativado a última armadilha para desmoronar o labirinto. Mas como considera alguém interessante, ela vai conceder a sua bênção por enquanto, permitindo que ele utilize a espada à vontade. Além disso, eles podem levar a bolsa dimensional, que está conectada àquele espaço e vai ser necessária para acessar os tesouros. Sarah questiona por que ela não fala dele em vez de Kyle, mas Sidonia o aconselha a guardar sua opinião, fazendo com que o pobre rapaz se lamente por não ser valorizado. Um tempo depois, os jovens se encontram na cidade, onde Sarah precisa garantir que a pequena Sidonia não saia buscando comida por toda parte. Logo depois, o grupo sai em busca de equipamentos de alta qualidade, pois é chegado o momento de se prepararem para o combate. O vendedor pergunta se eles possuem uma recomendação, fazendo o Kyle se lembrar que os novos clientes devem pagar uma fiança para realizar compras. A tarifa é de 10.000 galdos, mas o Kyle entrega 5 moedas de ouro de Charles, e isso se mostra mais do que necessário para conseguir comprar, e o vendedor surpreso convida eles a observarem o inventário, onde encontram a Fesba, o proprietário da loja. Ele dá boas-vindas aos garotos, e nisso a Sidonia observam a coleção de espadas, e pergunta se elas não seriam obras de Melanis. Fesba menciona que ela possui um excelente olhar, no entanto a pequena começa a relatar que a fama subiu a cabeça de Melanis, e que não era pra tanto, já que sempre que ela criticava uma das suas obras, a artesã começava a chorar. O Fesba estranha o assunto, mas o Kyle a cala, comentando que ela apenas diz idiotices por viver em seu próprio mundinho, enquanto ela observa uma armadura fabricada por Magma e se silencia para comer seus biscoitos. O Kyle então decide comprar a armadura, visto que ela possui resistência física e mágica, além de proteção ao calor, frio e veneno. Essa armadura é braba. Ele informa as garotas que vai equipar a armadura ali mesmo e sugere que elas escolham algo que gostem. Momentos depois, o Kyle surge devidamente trajado com seu novo equipamento e as moças também estão equipadas. Enquanto Sarah tenta flertar com alguém, ele acaba sendo rejeitado por todo mundo. Mas antes de partirem, o Kyle solicita a Fesba todas as poções de cura disponíveis, além de pedras mágicas de classe ofensiva, especialmente para derrotar monstros do tipo reptiliano. E Fesba fica impressionado com o volume da compra, mas isso não é um problema para o Kyle. Ao final, os mercadores ficam fascinados, pois realizaram uma excelente venda naquele dia. O Kyle avisa ao grupo que vão partir no dia seguinte, e Sarah não perde tempo e sai em busca de alguém para flertar, enquanto as moças saem para passear, e Sidonia também deseja sair para fazer compras, mas Kyle a detém, já que precisa conversar com ela. Já na estalagem, ele questiona se é possível mudar o futuro, e ela explica que o tema é bem complexo, já que ao viajar no tempo, ele acabou em um mundo
novo. Segundo a sua teoria, o tempo não é linear, mas ele se divide em galhos, assim como uma árvore. A alma dele apenas se transportou para outro ramo, e a prova disso é que ele utilizou o coração do dragão divino como catalisador, e ele chegou com ele a esse novo mundo. Sendo um novo mundo, a história pode ser diferente, embora as mudanças não sejam inicialmente notáveis. A grande invasão vai ocorrer inevitavelmente se ficarem de braços cruzados, mas se interferirem, eles poderão criar uma nova trajetória distinta. O Kaio comenta que a teoria é boa, mas ele a lembra que a pedra está com ele, e não tem outro Kaio. E Sildone apresenta outra hipótese. Na magia escura existe apenas fusão de almas, então basicamente esse é um método malévolo para aumentar o poder mágico unindo duas essências. Como o poder é determinado no nascimento, o antigo reino de Charles investigou como fortalecê-lo, mas os experimentos falharam. No entanto, se há duas pedras do dragão, significa que a alma dele em outro mundo se fundiu com o Kaio desse mundo. Isso explicaria porque sua força mágica está muito superior, e graças a isso, ele vai poder ser capaz de utilizar magia de alto escalão no futuro. O Kaio pergunta sobre os efeitos colaterais dessa fusão, mas Sildônia não conhece, já que ele é um caso único, se colocando à disposição para ajudá-lo. E ao cair da noite, no quarto das moças, Alice pergunta a Ursa se ela não tem sono. A Ursa responde que gosta de aproveitar a lua cheia, e Alice decide dormir, enquanto a Ursa reflete que inicialmente ela estava duvidando bastante dessa viagem, mas agora até que ela tá gostando da experiência. Alice se mostrou uma boa garota, e Sarah é no mínimo engraçado, enquanto Kaio permanece um enigma, embora ela não perceba mais intenções. Enquanto ela se sente envergonhada, escuta Lizzie falar dormindo, mencionando que Kaio pertence apenas a ela. A Ursa continua apreciando a lua, até que se lembra subitamente de que aguardavam a lua cheia para realizar o pacto de confiança. Do outro lado, Kaio treina com a companhia da Sidônia, que menciona que aquele tipo de treinamento não existia na sua época, e Kaio afirma ser eficaz, mas admite que não substitui um combate real. Ao observar a espada, ele a elogia, notando que embora tenha usado outras de Mithril, aquela tá em outro patamar. Sildônia então revela que aquela espada não é de Mithril, mas antes que ela possa dizer o material, eles são interrompidos pela Ursa, que busca o Kaio desesperadamente para realizar o pacto de confiança. Ele fala que tá cansado e pede para ela adiar, mas ela recusa. A garota já esperou um mês, então ela não quer esperar outro, já que seu verdadeiro nome tá em jogo, e sem opções, o Kaio acaba aceitando. A Ursa então prepara o círculo mágico, refletindo que jamais imaginou realizar tal pacto com um homem que conhece há apenas 2 semanas. Ao terminar, ordena que Kaio se posicione e inicie o seu ritual, pedindo a Muna, o espírito da lua divina, que o conduza. Ela pergunta a Kaio se ele jura não revelar nem manchar o seu nome verdadeiro, e ao jurar, um pilar de luz surge e subitamente Kaio acaba beijando a Ursa. Surpresa, ela o empurra, questionando a sua atitude, e ele responde que da última vez se beijaram no final, perguntando se não era assim que funcionava. Ela fala que eles nunca haviam feito um pacto, e que aquele gesto é um passo para algo mais íntimo, e o Kaio, percebendo a gravidade da situação, diz ter sido um acidente, mas a Ursa, aproveitando o círculo mágico, invoca uma salamandra para punir o seu comportamento. Esse protagonista é muito atacante, pô, o cara não perdoa ninguém. No dia seguinte, o grupo prossegue a sua viagem, e a Lizzie pergunta por que os dois parecem tão exaustos. O Kaio menciona ter sido um acidente infeliz, e ele questiona a Ursa porque ela continua com eles, já que o pacto foi realizado, mas ela responde que como ele sabe seu verdadeiro nome, não partirá até descobrir o motivo. O Kaio compreende e permite que ela fique, e enquanto isso, Sarah menciona que também está exausto, e Lizzie o provoca, falando que isso provavelmente é porque ele passou a noite inteira tentando pegar alguém, mas não conseguiu. Todas a rejeitaram, e nisso a Lizzie pergunta ao Kaio por que eles estão indo até Arken. Ele, para despistá-la, menciona que Sildônia possui poderes premonitórios, e que ela disse que eles deveriam ir para lá. A Lizzie, meio confusa, decide acreditar, e alguns dias depois, ao chegarem na cidade, eles alcançam um local a tempo da visita da princesa Milena. Ao vê-la, eles se surpreendem com a sua beleza, enquanto ela demonstra ser uma jovem doce e gentil, que faz todos pensarem que ela se trata de uma princesa maravilhosa. O Kaio, ao avistar a escolta, se lembra de que o nome do capitão é Centos. Sildônia questiona se aquela é a princesa que eles devem salvar, e Kaio revela que ela vai morrer em 2 dias. Mais tarde, na estalagem, ele explica a Sildônia que uma hidra vai atacar a princesa no caminho para o povoado de Zanis. Segundo o que ele ouviu em sua vida passada, o incidente foi considerado uma tragédia, causada pela imprudência da própria princesa. No entanto, ele suspeita
suspeita que haja algo de errado em toda essa história. Sidonia concorda, sugerindo que podem ter utilizado a Hydra para encobrir um assassinato, já que os rumores sobre o meio-irmão dela, o príncipe Carenas, circularam após a sua morte, e ele seria o maior beneficiado com isso. O fato do Carenas também estar na cidade torna tudo ainda mais suspeito. O plano do Kyle é simplesmente aproveitar esse incidente para realizar uma aparição heróica no momento exato em que a princesa estiver em perigo, salvando assim a sua vida e dando início à sua jornada épica. O desafio vai ser fazer com que esse resgate pareça apenas uma coincidência. Justo então, Seren aparece, comentando que não conseguiu contato com a princesa. O Kyle pergunta por que ele a busca, e Seren responde que encontrou a sua alma gêmea, e ele precisa protegê-la como um cavaleiro em sua armadura brilhante. O Kyle lamenta ter tido a mesma ideia que ele, mas explica que o perigo é real, pois Sidonia previu o ataque, e Seren vê nisso a oportunidade de ouro, e decide seguir a princesa, falando que a perseguição é sua especialidade, e realmente parece, o cara é um taradão. Os dias passam, e quando a princesa parte da cidade, o grupo segue de longe para evitar a guarda real, e Sidonia utiliza seus poderes para se transformar em um falcão. Dessa forma, ela consegue dar uma olhada na carruagem dos céus, e lá do alto, ela informa a localização ao grupo. As moças ficam impressionadas com a utilidade dessa espada, enquanto Seren lamenta não poder usar tal habilidade para espiar. Esse cara é taradão, mano. Quando questionado se ele pretende espiar banheiros, ele confessa que tentou, mas o Kyle o impediu, e Alice respira aliviada, já que o segredo da Urza tá a salvo. Mas o Kyle, sem pensar, menciona a marca de nascença em formato de coração, e a Urza, envergonhada, questiona quando ele as espiou, enquanto Seren o acusa de tê-lo impedido apenas para espiar sozinho. O Kyle acaba sendo salvo de se explicar quando a Sidonia avisa que algo estranho aconteceu. Os cocheiros pararam e começaram a atacar os guardas, e o Kyle se mobiliza rapidamente, e na carruagem ele detém os traidores antes que ativem um estranho talismã. Após imobilizá-los, Seren confirma que a princesa está inconsciente, e de repente o grupo é cercado por cães infernais. Eles eliminam vários, mas a quantidade é excessiva demais, e as rédeas da carruagem foram cortadas, impedindo a fuga. O solo começa a estremecer, e a Hydra se aproximar. O Kyle ordena que Seren proteja a princesa, e pede para que as moças o acompanhem, mas ele decide enfrentar a Hydra sozinho, enquanto elas lidam com os cães infernais. A Urza invoca a Salamandra para incinerar as feras, enquanto Sidonia questiona Kyle se ele pode vencer a Hydra. Ele afirma já ter derrotado uma de 3 cabeças, mas se surpreende ao ver que ela possui 8. O combate vai ser muito difícil, mas Kyle aproveita a lentidão da criatura e usa sua armadura de dragão para anular o hálito venenoso. Usando talismãs de gelo e explosão, ele consegue decepar uma das cabeças. No entanto, a capacidade regenerativa da fera é superior, e as cabeças renascem rapidamente. Percebendo que ele precisa acabar com o problema pela raiz, o Kyle utiliza sua magia de aceleração, abrindo um buraco no peito do bicho. Ele acaba inserindo algumas runas de explosão, e mesmo sendo arremessado contra uma árvore, as runas detonam, destruindo a criatura por completo. Sidonia elogia a estratégia, embora o Kyle admita que a técnica o deixa exposto, e o grupo derrota os cães infernais e encontram-se com Kale. Ele tá ileso, porém sujo de sangue e restos mortais, o que faz as garotas se afastarem dele pelo forte odor. Após um banho no rio, ele retorna, e Seren informa que a princesa foi drogada, assim como suas servas. A Urza aplica o antídoto, enquanto Seren mostra uma bolsa usada para atrair as feras, confirmando que a morte da princesa não foi um acidente. Enquanto isso, em Arken, o príncipe Carenas se prepara para enviar tropas, e a princesa Milena finalmente desperta, e Seren tenta se promover como seu salvador, mas Lísio silencia. O Kyle se apresenta, falando que eram viajantes que passavam pelo local, e a Milena, ao recuperar os sentidos e ver sua situação, pergunta se estão entre Arken e Zanis. O Kyle confirma, mas Sidonia o alerta de que uma grande tropa de Arken se aproxima, e quando Kale avisa que os cavaleiros da guarda real estão chegando para protegê-la, a garota se desespera, afirmando que eles devem fugir imediatamente, já que o Capitão Centos é na verdade quem deseja matá-la, e a Milena ordena que a sua serva queime os corpos para ganhar mais tempo e tentar escapar. Em seguida, ela solicita que Arca conduza a carruagem e que os jovens subam nela para que possa atualizá-los sobre a situação. Antes de partir, Seren lança uma bolsa mencionada anteriormente, pensando que algumas feras mágicas vão os ajudar consideravelmente a ganhar tempo. Eles então começam a sua
fuga rapidamente, se sentindo pressionados pelo fator tempo, enquanto Kyle se pergunta por que razão Sentos tentou acabar com a vida da princesa. Ela agradece por terem salvo a sua vida, enquanto Kale pergunta se ela tem certeza que Sentos é quem está tentando eliminá-la. Ela confirma e afirma que quem move os fios é o seu irmão, e Kale não consegue acreditar, mas a princesa relata que ela própria ouviu de fininho durante a noite, após eles terem feito com que ela dormisse. Eles pretendiam mantê-la selada e colocá-la numa carruagem para que, posteriormente, as feras a devorassem, fazendo o evento parecer um acidente. Ela já conhecia as ambições do seu irmão, mas como ele era um incompetente, ela sabia que ele jamais conseguiria realizar algo assim sozinho. Mas com o Sentos na equação, tudo muda. A moça ao seu lado menciona que ela não deve falar demais, e Seren, ao observá-la, avisa que já a tinha visto antes. Ela era a jovem que entregou flores à princesa em Arken, e ela tenta negar a situação, porém a princesa comenta que ele possui um bom olhar. Tudo foi uma atuação preparada, pois para conquistar as pessoas é necessário fazê-lo de forma descarada. Ela informa que confiava em Sentos, mas que isso foi um grande erro. Ele é um capitão muito habilidoso e o povo o aprecia. Normalmente ela é sempre escoltada por Kieran, a capitã da 5ª Companhia da Guarda. Essa companhia é composta exclusivamente por mulheres. No entanto, devido ao seu carisma, elas costumam ser convocadas para as cerimônias da capital, razão pela qual, nessa ocasião, ela teve que ser escoltada pelo Sentos, e ela admite que deveria ter desconfiado ao vê-lo acompanhado pelo seu irmão. Para Kyle, é difícil crer que Sentos tenha feito algo assim, mas se a princesa diz, é verdade. E agora, Sentos se tornou seu inimigo. Dada a situação, como a princesa continua viva, eles serão culpados por tê-la atacado, e serão considerados mercenários que assassinaram os guardas. Ela lhe diz tudo isso porque deseja que estejam cientes dos fatos, e agora que todos estão no mesmo barco, eles devem sobreviver custe o que custar. A princesa afirma que assim que saírem vivos, ela pretende recompensá-los, embora o Kale responda que não deseja recompensa nem status, o que ele busca é uma boa reputação. A Milena acaba concordando, embora considere esse um pedido muito estranho. Mais tarde, o grupo idealiza uma estratégia, e Milena menciona que Kieran chegará a Arken no dia seguinte, e se não encontrar lá, irá procurá-lo em Saner. É então que eles deverão ganhar tempo até que ela chegue ao local, e o detalhe é que no caminho, eles vão acabar se encontrando com a 2ª Companhia, ficando em uma situação de igualdade numérica. Seren propõe eles ficarem em Arsene, mas Kyle responde que isso não é viável, já que Sentos e seus subordinados se encarregariam de silenciar todo o povoado. Embora seja perigoso, a melhor opção é retornar a Arken, já que lá vivem milhares de pessoas, e eles não conseguiriam silenciar todo mundo, além de que dessa forma eles poderiam se reagrupar com a 5ª Companhia. A Milena pergunta o que eles farão se toparem com os guardas, e Kale com toda tranquilidade responde que se esse for o caso, eles vão enfrentá-los diretamente, deixando ela meio confusa. Um tempo mais tarde, Sildonia, vinda dos céus, avisa que não vê Sentos junto aos seus soldados. Agora que sabem que Sentos não está presente, é o momento ideal para eles fazerem um plano para atacar diretamente a 2ª Companhia. Os jovens então começam a retirar uma quantidade brutal de pedras mágicas, deixando a princesa surpresa ao ver que possuem tantas. Nisso, a Liz entrega algumas poções de cura para a princesa, avisando que ela deve utilizá-las em caso de emergência, o que leva a princesa a perguntar o que eles são na realidade, visto que possuem equipamento de altíssima qualidade. O Kyle apenas responde que são candidatos a heróis que passavam por ali, e do outro lado, em Arken, o príncipe repreende Sentos pelo seu fracasso. Ele ordena a Sentos que se mobilize para acabar com ela, porém Sentos responde que atualmente os vice-capitães já estão em seu encalço, e que ele deve permanecer para acompanhá-lo, pois se Kieran chegar a Arken e não encontrar a princesa, relatará ao rei, e então o príncipe deverá assumir a responsabilidade por tudo, e ele, enfurecido, ordena que ele elimine sua irmã quanto antes, e o Sentos responde que não pretende decepcioná-lo. Enquanto isso, a galera lá tá seguindo seu plano. Os soldados, ao avistá-los, se preparam para atacar a carruagem, mas Sildonia, nas alturas, começa a atacá-los com pedras explosivas, conseguindo dessa forma abrir caminho, e enquanto avançam entre eles, a Usa utiliza seus espíritos para potencializar as explosões. Ao atravessá-los, o vice-capitão ordena que verifiquem quantos homens ainda estão de pé, enquanto os jovens, ao saírem do perigo, se alegram por finalmente possuírem recursos para se manterem bem equipados. Embora o plano fosse medíocre, o resultado foi muito bom. O detalhe é que um pouco mais à frente, a roda da carruagem se danifica, obrigando eles a continuar a pé. A Liz leva a princesa e as outras, enquanto a Sildonia avisa Kyle que restam apenas 30 soldados, e com isso em mente, ele avisa a Usa que ela e os outros devem retornar à cidade, já que alguém deve ficar para proteger a retaguarda, mas a Usa se recusa, já que ele teria que enfrentar 30 guardas reais, e se ele fizer isso sozinho, provavelmente vai morrer.
morrer. O Kyle pede para que ela se acalme, afirmando que ele vai dar conta deles. A Ursa se sente frustrada e tenta dizer algo, porém o Kyle informa que Seren dará conta deles. Ele, surpreso, pergunta ao que ele se refere, enquanto o Kyle esclarece que ele vai ser encarregado de manter os guardas sob controle. Quando a Lizzie se reúne com eles, o Kyle pede a Ursa que invoque o Sephiroth. O Kyle pede para ela se apressar, já que o tempo é curto, e a Ursa utiliza sua magia, aplicando a habilidade Sephiroth neles para aumentar sua velocidade. Eles então partem rapidamente, deixando o Seren à própria sorte, enquanto ele não consegue acreditar que foi deixado sozinho. Um tempo depois, vemos como ele agita uma bandeira branca, implorando pela sua vida, e quando os soldados se aproximam, ele conta que tudo foi culpa do Kyle, que o deixou naquele lugar e fugiu, mostrando a eles uma bolsa de dinheiro e avisando que pode entregá-la se quiserem, já que ele conhece a entrada para a masmorra Zungard. Os guardas apenas o observam de forma patética, enquanto um deles avisa ao vice-capitão que a princesa escapou. O vice-capitão ordena que acabem com a vida dele, embora Seren continue implorando por perdão. No entanto, o vice-capitão decide executá-lo, e o coitado do cara ficou para trás para morrer. Do outro lado, Ursa pergunta a Kyle se ele tem certeza do que fez, já que eles acabaram massacrando o coitado do Seren, mas a Liz esclarece que, comparado a ela, o mesmo Kyle, o Seren é muito mais forte. E é nesse momento que vemos como ele decepa a cabeça do vice-capitão, enquanto comenta que o mais lógico é sempre eliminar o mais forte primeiro. Os soldados ficam impactados com tamanha execução, enquanto o Seren decide retirar seus braceletes de treinamento, agora com seu corpo muito mais leve ao momento de iniciar o seu massacre. Ele sai matando todo mundo, cortando a galera ao meio, fazendo sushi, ele não tá nem aí, mano. E essa daqui foi uma reviravolta muito boa, o cara era simplesmente um monstro. Enquanto isso, Kyle conta a Ursa que cada vez que o Seren desaparece, ele o faz para praticar com sua espada. E embora ele careça de energia mágica e sua personalidade seja péssima, quando se trata de espada ele é um verdadeiro prodígio. Ele supera até mesmo o Kyle com folga. Além disso, ele nunca interrompe o treinamento, já que ele sempre carrega os braceletes de gravidade, e quando luta não demonstra nenhum tipo de piedade, e ninguém gostaria de tê-lo como inimigo. O que o torna realmente perigoso é a sua personalidade, já que faz com que os inimigos baixem a guarda. A Ursa pergunta se ele atua apenas para desconcentrar o inimigo, mas eles respondem que a atuação representa apenas 10% do que é o restante da sua personalidade real. O fato de terem deixado o Seren naquele local faz o Kale lamentar um pouco pelos soldados. E é então que a gente vê o Seren avisando aos soldados que já se entediou, afinal a sua missão era entretê-los, não matar todo mundo, informando que se rende. Além disso, como eles já não contam mais com cavalos, não conseguirão alcançar a princesa, portanto, se planejam fazer algo, é melhor que se apressem. Os soldados se questionam se deveriam continuar lutando, pensando que não vale a pena lutar contra esse monstro e acabar morrendo. Os soldados aceitam sua palavra e decidem partir. No entanto, o rapaz ingere uma poção de cura e em seguida lança runas explosivas contra eles. Ele se livra de todos os soldados de uma forma muito descarada, e após acabar com todo mundo, ele comenta que na verdade não tem intenção de deixar nenhum vivo. O cara é insano demais. Do outro lado, Sentos percebe que alguém está interferindo nos seus planos e decide se mobilizar, deixando alguns guardas para proteger o príncipe. Sildonia percebe isso e avisa Kyle que Sentos está em movimento, e inesperadamente Sentos ataca Sildonia e avisa Kyle que a atingiu. Tal poder e precisão a essa distância são dignos de admiração, e Kyle ordena que a princesa e seus seguidores se escondam, para então se reunir com Seren. Embora a princesa pergunte se ele tem certeza de que ele poderá lutar contra o Sentos, já que ele é o cavaleiro mais poderoso dos circos. O Kyle responde que preferia ter evitado o confronto, mas que não tem outra alternativa, mas a princesa o observa detalhadamente, comentando que parece que ele já conhecia o Sentos de antes. O Kyle decide guardar silêncio, e a princesa compreende que no momento não é hora para discussões. Portanto, antes de partir, ela se inclina perante o Kyle, declarando que seu destino está nas suas mãos. Algum tempo depois, Sentos acaba encontrando Kyle e o questiona se ele é quem está auxiliando a princesa. O Kyle confirma e pergunta por que ele veio sozinho, possuindo ainda tantos soldados à disposição. Sentos responde que ele não deseja sacrificar mais homens alheios em todo esse conflito, afinal, basta apenas ele para acabar com todo mundo. É então que chegamos a esse ponto. O Kyle pede para que ele se renda,
já que não gostaria de matá-lo, e ele afirma que vai solicitar um indulto à princesa para ele. Mas isso faz apenas com que Sentos se sinta indignado. O Kyle o questiona sobre o porquê dele querer eliminar a princesa. No entanto, Sentos responde que isso não é algo que alguém que está prestes a morrer precisa saber. Ambos então iniciam um combate, se mantendo aparentemente muito igualados, e o Kyle até consegue se esquivar de seus ataques envolvendo ilusões. O Sentos, por outro lado, tá bem surpreso, já que ninguém anteriormente que havia visto suas ilusões foi capaz de sobreviver, e o Kyle lamenta ter chegado a esse ponto, já que aquele que o adestrou no treinamento de espadachim mágico não foi outro senão ele próprio, o Sentos. Ele então decide passar a ofensiva, começando a superar o Kyle, devido às suas melhores aptidões físicas. Ele menciona que o estilo do Kyle é bem arrogante, e o Kyle fala que aprendeu com o mestre, e o Kyle contra-ataca com a pedra de explosão, mas Sentos a devolve, e ao cair, ele avança rapidamente contra ele, mas o Kyle bloqueia o ataque, mas no impacto, a espada do Sentos se quebra. Ao ver isso, o capitão recua, comentando que Kyle possui uma excelente espada, e Kyle volta a perguntar se ele poderia se render, já que ele não queria matá-lo. No entanto, Sentos sente que não pode mais perder tempo ali, e decide lutar com seriedade. O Kyle então percebe a mudança de postura, e entende que não possui outra opção senão derrotar Sentos. O capitão então pergunta o seu nome, e Kyle se apresenta, e Sentos afirma que vai se lembrar do seu nome, e então eles avançam um contra o outro, e ao chocarem as lâminas, o Kyle fica exposto a um ataque. Seu antigo mestre avança contra ele, mas surpreendentemente a espada do Sentos se rompe ao colidir com a gema do dragão, enquanto Kyle lamenta e avança mais uma vez, se lembrando de quando Sentos era o seu mestre, afirmando que ele sempre lutou por sua família e por seu país, mas que o país a qual ele dedicou a sua vida já não existe mais, e por isso, agora Kyle empunha a espada apenas para si mesmo, se sentindo livre. Com essas últimas palavras na mente, o Kyle golpeia o Sentos, que inevitavelmente cai ao chão. O Sentos, surpreso, e nos seus últimos suspiros, menciona que Kyle é alguém extremamente estranho, já que ele permitiu que ele bloqueasse o seu ataque, e Kyle esclarece que atacou ele com todas as suas forças, e se ele conseguiu bloquear foi por mérito próprio. O Sentos exala o seu último suspiro, enquanto Kyle menciona que possui coisas a proteger, e por isso precisou dar tudo de si. Lamentavelmente, entre essas coisas estava ele, e assim ele se despede do seu antigo camarada. Do outro lado, o irmão da Milena tá um pouco ansioso à espera do Sentos, quando do nada a 5ª divisão invade o local, revistando tudo completamente. Ele questiona o que eles pensam que estão fazendo, mas Milena aparece e ordena a Kieran que capture e interrogue seu irmão, permitindo o uso da força se necessário, e ao sair do aposento, ela se reúne com os jovens, agradecendo por tudo que fizeram, mas é o Kale quem agradece por ela ter confiado neles, e tempos depois, já no Palácio Real, a pequena glutona Sildônia já não perde tempo e sai comendo tudo, enquanto Sera não perde a oportunidade de flertar com as garotas. Nesse momento, o rei surge, e os jovens se levantam rapidamente. A Milena informa ao seu pai que foram eles que salvaram sua vida, e quando Kale se prepara para fazer uma reverência, o rei o detém, comentando que não estão em público, e que está ali para agradecer como um pai, não como rei. Ele fala que já esperava essa traição do Kieran, mas não consegue compreender porque o Sentos foi contra sua filha. Ele informa que vai realizar uma investigação profunda, e adverte que o assunto não deve se tornar público. Os jovens então fazem um juramento, e o rei mais tranquilo assegura que vai os recompensar como merecem. Pouco tempo depois o relatório oficial foi divulgado à população, e lá dizia que os príncipes foram envolvidos em um ataque com feras. Nesse ataque, Sentos e os seus soldados perderam a vida, enquanto o príncipe ficou gravemente ferido e foi levado a um complexo de tratamento. Dessa forma, a verdade ficou preservada, e finalmente o grupo foi convocado oficialmente pelo rei para receber o reconhecimento por salvar a princesa, recebendo medalhas e tudo que a honraria. O Kyle estava bem mais próximo da sua meta, que é simplesmente se tornar um herói de renome, capaz de influenciar vários países. No entanto, durante a noite, descobrimos que a mente mestre por trás de todo esse atentado contra a Milena era na verdade seu próprio pai, que amaldiçoa o príncipe e o Sentos por falharem na sua missão. Ele teme que quando abdicar e Milena se tornar a nova rainha, o seu povo não vai lembrar mais como o rei que ele já foi, já que a sua filha é extremamente capacitada para o cargo. Ele a amaldiçoa por saber que vai ficar na sua sombra, e justo nesse momento, um
encapuzado entra na sala e captura o rei, mencionando que já o havia avisado anteriormente, quando ocorreu a grande invasão. Ele deveria ter enviado ajuda rapidamente à nação dos anões, mas ele atrasou auxílios de propósito, só para obter mais vantagens diplomáticas, e como consequência, os anões foram massacrados. Essa derrota resultou na destruição do reino de Sirgos, e o invasor esclarece que não pretende matá-lo por algo que ainda não fez, revelando ser o próprio Kyle. Ele se lembra do momento em que Centos pediu perdão ao rei por falhar na missão, e Kyle empurra o rei para fora, comentando que o único capaz de ordenar a Centos o assassinato da princesa seria ele próprio, o seu pai. Ele lamenta que Centos não tenha podido escolher a qual rei servir, embora a princesa Milena também não seja totalmente pura, ela é bem inteligente, o que a torna uma candidata melhor ao trono do que alguém que quer apenas manter as aparências. No esforço, o rei remove o capuz e se surpreende ao ver que é Kyle, enquanto ele se despede empurrando ele da sacada. A morte do rei naquela noite foi atribuída a uma queda acidental pelo álcool, embora para preservar sua imagem, a causa oficial divulgada foi um ataque cardíaco. Os outros jovens lamentam a morte do rei, sem saber que foi o próprio Kyle que tirou a vida dele. Do outro lado, Kyle se reúne com a Milena, que revela estar comprometido com o terceiro herdeiro do Império de Garga, o príncipe Mercelen Garga. No passado, ambos os reinos disputavam os direitos territoriais de Caran. No final, Caran foi anexada a Sirgos, mas em troca eles fizeram secretamente um casamento entre o príncipe e ela, um casamento de conveniência para criar uma aliança de fato entre os impérios. Apesar disso, a Milena deseja agora rejeitar formalmente o matrimônio. Ela quer que Kyle se encarregue de informar o cancelamento ao prefeito de Caran e obtenha o seu aval. Mais tarde, em seu quarto, Kyle se mostra preocupado, já que tem dificuldades em entender as pretensões do Império de Garga. Siudonia menciona que é apenas uma suposição, mas é possível que Caran tenha outros problemas além do Império. O fato do dirigente de uma cidade-estado vassala não ter comparecido à capital após o falecimento do rei é bastante estranho. O que torna tudo ainda mais suspeito é que a princesa não mencionou isso, indicando que algo está acontecendo lá em Caran. Eles estão esperando que Kyle vá investigar e resolva a situação, e Kyle entende que ela o está testando, mas sente que é uma oportunidade para conhecer o líder de Caran. Além de que também é bem conveniente manter a distância da princesa, e no dia seguinte ele se reúne com a Milena. Ela comenta que ele deve pensar que ela não tem coração por enviá-lo em uma missão logo após a morte do seu pai. Ela diz que o rei era alguém muito bondoso, embora às vezes não soubesse se isso era verdade. Após o clima mudar, ela pergunta a Kyle se ele não teria interesse em se tornar um cavaleiro real, já que adoraria que ele a servisse oficialmente. O Kyle, nervoso, menciona que tem muitas coisas a fazer, mas a Milena responde que quer que ele fique ao seu lado, por um desejo pessoal, e o Kyle responde apenas que não pode fazê-lo, mas que irá até ela imediatamente quando ela precisar, e a Milena ri, falando que era apenas uma brincadeira, e que foi divertido ver sua expressão assustada. Ela deseja a ele boa viagem, e Kyle não consegue acreditar que a princesa estava só brincando com ele. Do outro lado, no castelo, uma garota pergunta à princesa se ela conseguiu seduzir o Kyle, e a Milena responde que dessa forma ela parece muito manipuladora. No entanto, ela está ciente de que as habilidades de Kyle serão muito úteis de agora em diante, e sente que o melhor é mantê-lo ao seu lado. Mas a ruiva discorda, já que eles desconhece as suas intenções, e a Milena responde que sempre contará com sua ajuda, e que agora devem dar o melhor de si, já que é ela quem vai liderar a Sirgos. E do outro lado, eles antes de partir, tratam de se equipar muito bem como de costume. O Kyle fala pro vendedor que agora eles estão indo pra Caran e pede algum conselho. Ele responde que aquele lugar é um pouco complicado, e quem detém a fonte de poder é a Guilda dos Ferreiros, cujo líder é o prefeito da cidade, e antigamente era muito problemático comercializar lá. No entanto, após se tornar uma cidade vassala de Sirgos, as coisas melhoraram um pouco. Embora ainda assim ele recomende que ele tenha cautela, e Kyle agradece o conselho, mas o velhinho antes de partirem, menciona que talvez Seran consiga uma excelente espada em Caran, já que é uma cidade com muitas histórias relacionadas às armas. Após isso, ele se despede dos jovens e deseja boa sorte na sua viagem. Assim, eles começam o seu novo caminho, e algum tempo depois, eles conseguem finalmente avistar a cidade-estado de Caran. Eles ficam surpresos, pois sabiam que estavam nas montanhas, mas não integradas a elas. Siudonia explica que não construíram a cidade na montanha, mas sim ao contrário. As montanhas
montanhas que se formaram ao redor dela. Ela esclarece que Karan foi fundada no Templo de Charles, como um posto avançado para defesa contra os demônios. Ali foram descobertas jazidas de minerais de alta qualidade, e por isso a levaram à Terra para trazê-los à superfície. Em resumo, aquela montanha são vários minerais, e bem nesse momento, sobre eles começam a voar alguns Wyverns montados por soldados do Império, fazendo os jovens se perguntarem o que foram fazer em Karan. A cena ora para que não tenha nada a ver com a missão deles, mas o Kyle, nervoso, avisa que é melhor eles se prepararem e avançar. Mais tarde, os jovens chegam à embaixada de Sirgos, onde informam ao guarda que precisam falar com a embaixadora. Enquanto esperam, Urza sente-se um pouco incomodada, já que tem muitos anões na cidade, e elfos e anões não se dão muito bem. Na realidade, segundo a Ursa, é coisa dos elfos o motivo deles não se darem bem, e nisso surge a embaixadora, que se apresenta como Miranda. O Kyle, ao vê-la, fica boquiaberto e surpresa, e a Lizzie, um pouco incomodada, o empurra, fazendo com que Kyle se apresente com muito entusiasmo, o que deixa a ruiva meio enciumada. Miranda os convida a entrar, enquanto Kyle se surpreende ao descobrir que naquela época Miranda era embaixadora de Karan. Posteriormente, ao ler a carta de Milena, ela compreende que eles foram falar com o prefeito de Karan. O Kyle pergunta se ela e a rainha são próximas, e a Miranda revela que na verdade foi sua tutora, encarregada de lhe ensinar diplomacia. Ela se inclina agradecendo por terem salvado a vida da Milena e Arken, e lamentavelmente informa que a pessoa que foram ver é o prefeito Vax, mas ele tá doente e acamado. Então vai ficar bem difícil para eles verem, e até que ela tentou várias vezes, mas a gravidade da doença impede visitas. Contudo, por sorte, sendo eles emissários da rainha Milena, há a obrigação de recebê-los, e por isso pede que a sigam. Enquanto avançam na missão, o Seren, tarado como sempre, já busca seguir seu caminho para flertar com algumas garotas, além de buscar por alguma espada melhor. No trajeto, a Miranda mostra a embaixada do Império de Gargan, explicando que se algo ocorrer ali dentro, não poderão ajudá-los. Portanto, eles devem agir com cautela, e justo nesse momento eles se deparam com o embaixador de Gargan, acompanhado pelo Alzerhard Vayne, o segundo melhor feiticeiro da corte do Império. Ele se apresenta ao grupo e menciona que iam se reunir com o prefeito de Karan. A Miranda responde que eles também iam, e que como Karan está no território de Sirgos, eles deveriam ter prioridade. No entanto, Alzer responde que Karan é uma cidade-estado independente, ou seja, eles não precisam da permissão de Sirgos para tomar decisões, e os jovens ficam bem nervosos com a tensão entre os dois. Finalmente a Miranda propõe todos irem juntos, e Alzer acaba concordando, perguntando pelos acompanhantes. O Kyle se apresenta como emissário da rainha Milena, e Alzer se surpreende ao perceber que são heróis de Sirgos, mas ele reconhece Kyle pelo sobrenome, e comentando da semelhança com a sua mãe, Zeraia. O Kyle fica bem surpreso, e Alzer revela que estudaram juntos, sendo uma grata surpresa conhecer o filho dela, estendendo a mão amigavelmente. O Kyle aperta sua mão, e mais tarde eles se reúnem com o prefeito. Infelizmente não permitem a entrada, pois ele ainda não se recuperou. A Miranda fica indignada, pois houve isso há mais de 2 meses, alertando que se a recuperação demorar, deverão nomear um novo prefeito. Ela avisa que vai voltar em 2 dias, esperando uma solução, e Alzer lamenta, já que o Império de Gargan deseja entabular uma boa relação com Karan. Ela então se retira avisando que vai voltar em outra ocasião, e Miranda explica aos jovens que eles devem saber sobre o cancelamento do matrimônio, e que possivelmente Gargan queria levar Karan para o seu território. Dadas as circunstâncias, eles deverão substituir o prefeito por alguém mais capaz de lidar com o Império. O Kyle pergunta se ela tem alguém em mente, e ela aponta para o melhor ferreiro de Karan e membro da guilda, o Sr. Gazus. Enquanto isso, Seren passa pela cidade em busca de uma espada, lamentando não ter conseguido flertar. No entanto, ele ouve o grito de uma jovem sendo acuada por valentões, e ele intervém rapidamente, derrubando um deles, e pergunta se ela tá bem, impressionado com a sua beleza. Mas a suposta jovem se revela na realidade ser um rapaz, deixando Seren surpreso. Os valentões ordenam que ele se afaste, e Seren, ao descobrir a verdade, decide ir embora, pedindo desculpas pela interrupção. O pequeno garoto pergunta se ele não vai ajudá-lo, e Seren pergunta se ele tem uma irmã parecida com ele, e o menino diz que tem uma irmã sim, que se parece bastante com ele. Ela é 5 anos mais velha, e sem hesitar, o Seren salta em sua ajuda, e derrota os valentões facilmente. O garoto se apresenta como God, ele é um artífice, e deixa o Seren bastante surpreso, e ele pergunta se o garoto faz objetos mágicos, e quem eram aqueles sujeitos. God revela que são cobradores de dívidas, e que devem muito dinheiro a eles. O seu chefe acabou investindo em uma arma mágica que ele tá projetando, mas se irritou bastante quando soube que ela levaria 10 anos para ser desenvolvida. O Seren entende que a carinha de
anjo é só fachada, mas ele não se importa, já que agora ele quer que o garoto apresente a sua irmã pra ele. O God já se desculpa, falando que ela já é casada e que só não disse antes pra garantir que ele o ajudasse. O Seren fica revoltado e dá um cascudo na cabeça dele pra ele ficar esperto. E do outro lado, a Miranda se reúne com o Gasus, que rejeita a proposta de se tornar prefeito terminantemente. A Miranda insiste, mas ele não tá nem aí, ele não quer ser prefeito não. Os jovens notam que será bem difícil convencê-lo, e a Ursa menciona que propor um anão como prefeito é absurdo, e ainda bem que o preconceito vinha dos anões e não dos elfos, né? Justo nesse momento, o God entra em casa acompanhado de Seren, e os jovens explicam que estão com Miranda, e que Gasus é um ferreiro habilidoso, e que poderia forjar uma espada à altura de Seren. O God, ao ver Miranda, recomenda que os jovens o sigam, já que a conversa vai ser bem longa, e mais tarde, enquanto prepara um chá, Caio pergunta por que God parece um humano sendo filho de um anão. O God explica que é um humano, e que ele e a irmã são fruto de um casamento anterior da sua mãe, que faleceu há 2 anos. O Caio observa os planos sobre a mesa e se surpreende, e o God explica que é o plano de uma arma mágica ancestral, que ele tá tentando restaurar. O Caio se lembra da sua vida passada, percebendo que aquele jovem é criador do Golem, uma arma mágica autônoma, cuja tecnologia se perdeu na queda de Charles, já que na época da Grande Invasão, o Império desenvolveu um protótipo de Golem para lutar contra os demônios, alcançando feitos impossíveis para os humanos. Siudonia então revisa os planos, comentando que ele se baseia no Titã, e que o mecanismo de conversão de energia parece funcional. O Caio pensa que se pudesse produzi-lo em massa, teria uma vantagem esmagadora contra a Grande Invasão, e por isso pede encarecidamente para que God termine o Golem o quanto antes. Mas ele responde que por mais que queira fazer isso, precisaria de pelo menos uns 10 anos para poder desenvolvê-lo. O Caio responde que isso é tempo demais, e precisa que ele termine no prazo de 1 ano. O garotinho fala que é impossível fazer isso, já que os custos de desenvolvimento seriam caríssimos. Mas o que o garoto não sabe é que o Caio é um verdadeiro playboy, e ele responde que dinheiro não é problema, o cara é magnata. Ele mostra uma grande quantidade de moedas de ouro, e o God se emociona, mas avisa que também tem outros investidores. O Caio ordena que ele diga a eles que fracassou e devolva todo o dinheiro. Diz para não se preocupar, já que ele vai pagar tudo, e o God se emociona e fica feliz. Ele pensa que finalmente conseguiu um grande patrocinador, e um pouco mais tarde, a Miranda, resignada, decide ir embora, já que não conseguiu convencer a Gasus. O Caio já aproveita a situação e menciona que tem um pedido a fazer. Ele deixa de lado o assunto da Miranda, mas o Gasus se antecipa a sua pergunta, avisando que só aceita encomendas de clientes habituais, e God pede ao seu pai que lhes dê uma oportunidade, já que ele tem certeza que eles vão ser ótimos clientes. O Gasus decide olhá-los, fazendo com que Ursa fique bem nervosa, embora ele pese para que ela se acalme, já que não tem nada contra os elfos. Ela comenta meio de boca fechada que isso é digno de se admirar vindo de um anão, e o Seren avisa que quer uma espada, já que a sua não está à sua altura. O Gasus percebe que é uma espada forjada por Dortus, e muitas poucas pessoas podem dizer que suas espadas não estão à altura, mas o God avisa ao seu pai que o Seren é alguém muito forte, e que realmente aquela espada não está à sua altura. Seren diz que quer uma espada tão boa quanto a do Caio, e ele mostra a sua espada a Gasus, e o ferreiro fica impressionado ao ver ela detalhadamente. Ele menciona que jamais esperou ver outra espada como aquela, e Seren se surpreende ao ouvir a palavra outra, mas o Gasus fala que forjar uma espada como aquela agora mesmo lhe seria impossível, e após devolver a espada, ele pede que por favor se retirem, pedindo desculpas. Ao sair da casa, eles concordam que aquilo pareceu algo interessante, e sobre o que ele disse sobre a outra espada similar, Siudonia se sente indignada, já que é impossível que exista outra espada como ela, e à noite eles se encontram na pousada, e o Caio comenta com a Sidonia que em sua vida anterior, o God fracassou desenvolvendo o Golem, já que talvez ele tenha ficado sem financiamento e teve que vender os seus planos. Isso explicaria como o Império obteve e desenvolveu um protótipo no caso da Grande Invasão, e Caio pensa que considerando os recursos econômicos do Império, seria muito conveniente aliar-se a eles. No entanto, eles se revelaram muito, e o poder militar do Império crescerá demais. Além disso, também está em jogo o cancelamento do matrimônio, o que vai afetar bastante na relação entre ambos os países, entendendo que qualquer passo em falso poderia desencadear em uma guerra antes mesmo da Grande Invasão. E no dia seguinte, Alza se reúne com Caio e o convida para almoçarem juntos, já que ele quer falar um pouco com o filho de uma antiga amiga, dizendo para ele que tanto seus amigos quanto a embaixadora também estão convidados. Além disso, também poderia ensiná-lo a cruzar os céus com os seus Ivern, e Caio pergunta
se ele tem certeza, já que até onde ele sabe, isso é um segredo de estado. Alza responde que com ele não haveria problema algum, afinal a sua mãe Zeraya foi quem idealizou as técnicas para montar em um Wyvern. Ele conta que a mãe dele tinha muito talento, e embora ele seja mais velho, sempre aspirou ser como ela. O Kyle menciona que agora sua mãe é uma dona de casa extremamente preguiçosa, e Alza responde que isso não o surpreende, e logo se despede, avisando que os esperará na embaixada de Garga. Nisso, Sildona menciona a Kyle que aquele cara tem uma quantidade absurda de poder mágico, tanto que inclusive o vê capaz de utilizar feitiços de nível especial algum dia. Mais tarde, a Miranda e o Kyle estão na embaixada de Garga, já que ele decidiu não levar seus companheiros, porque eles não sabem se comportar em jantares formais. No entanto, antes de entrar no salão, Kyle sente uma sensação horrível e corre rapidamente até o grande salão, onde se depara com a surpresa de que a cabeça de Alzar está sobre a mesa. Quem deixou ele naquele estado não foi outra, senão um demônio. Agora a gente vai ver uma breve explicação de como a raça dos demônios controla a outra metade do continente de Ilíanders. Apesar de serem uma grande minoria em comparação com os humanos, seu poder individual é muito alto, e na atualidade não há nenhuma nação que saiba o que os demônios estão planejando, já que seu último ataque foi há 300 anos atrás, o que fez com que os humanoides baixassem a guarda. Muito poucos humanos viram um demônio em pessoa, no entanto Kyle os conhece perfeitamente, aquele com chifres na cabeça e sua presença asfixiante. A demônio ataca o Kyle, e ele contra-ataca, conseguindo desferir um golpe, embora também saia ferido, percebendo que seu ataque surtiu efeito, mas ele também tem consciência de que foi muito precipitado, já que atualmente não porta Sildônia nem sua armadura. Nisso, os guardas da embaixada se reúnem no local para ver o que é que tá rolando, e ao ver-se em desvantagem, o demônio foge. Mais tarde, o Kyle percebe que a maioria das pessoas que estavam na embaixada foram violentamente assassinadas pelo demônio. O estranho é que nenhum dos sobreviventes presenciou o assassinato, nem ouviu absolutamente nada. Do outro lado, God agradece a Sildônia, porque graças aos seus conhecimentos ele avançou muito em apenas um dia. Ele levaria meses se fizesse tudo sozinho, e ela o parabeniza, porque apesar de ser muito jovem, o fato dele ter conseguido desenvolver tudo aquilo é admirável. Nisso, a Liz entra no quarto para avisar que o chá tá pronto, e ao irem pra cozinha, relaxa um pouco, e Seren pergunta a God se ele sabe algo sobre o seu pai, já que ele falou de outra espada igual a do Kyle. Ele responde que possivelmente se referia a Hand, a lâmina celestial. Segundo a lenda, ela foi forjada há 2000 anos por um ferreiro anão com destreza extraordinária, e até onde se sabe, essa espada foi utilizada pelo herói Randolph. Ele conseguiu vencer o Rei Demônio na sua época com essa espada, e seu pai contava que supostamente essa espada se encontra naquela cidade, e se isso realmente for verdade, possivelmente pode estar em posse do prefeito Vax. O condenado do Seren gosta do que tá ouvindo, já que aquela espada é perfeita para ele, embora o God o tire das nuvens, já que essa espada é um tesouro nacional e quase impossível de consegui-la. O Seren fica em silêncio, e God pergunta se ele o está ouvindo. No entanto, Seren avisa que há 10 pessoas ao redor da casa, e a sede de sangue delas difere totalmente dos valentões que estavam à procura dele. É por isso que é muito possível que estejam atrás deles, e avisa as garotas que ele vai cuidar da maioria, mas devem estar alerta caso algum escape. Sildônia avisa ao God que ele deve se esconder, e ao fazer isso, Seren derruba a porta, nocauteando o primeiro. Logo ele desmaia o outro, e avisa ao resto que é melhor que eles se rendam se não quiserem morrer. Enquanto isso, no interior da casa, um par de bandidos entra, e Urza avisa a Liz que eles devem ter cuidado com as adagas, pois tem veneno, e se for ferida, não poderá se mover. A Liz se esquiva dos ataques dos inimigos muito facilmente, e logo deixa nocauteado, pensando que exagerou na mão, já que ela queria interrogá-lo. Do outro lado, Urza sufoca seu inimigo utilizando o espírito de Eugene, e ao deixá-los fora de combate, eles os amarram para poderem interrogá-los. Nisso, Seren traz outro para também interrogá-lo, exigindo que revelem quem são e por que os atacaram. Recomendo que confessem tudo logo, ou caso contrário, passará muito mal. Ele avisa que aquelas duas garotas atrás dele são especialistas em tortura, e fala que a elfa é especializada em manter sua vítima à beira da morte utilizando poções, para dessa maneira prolongar seu sofrimento, enquanto a ruiva pode utilizar qualquer utensílio daquela casa para fazê-lo sentir uma dor extrema, e vai ser tanta que ao final vai acabar se ajoelhando pedindo desesperadamente para que o matem. No entanto, ele fala que como é uma boa pessoa, ele não se atreveria a deixá-lo com aquelas duas, e é por isso que ele pede que seja sincero e diga a verdade, ou então seus companheiros podem querer tomar o lugar dele. E depois desse discurso absurdo aqui, não tem como não falar, e o sujeito desesperado revela que apenas o contrataram para sequestrar um menino chamado God. O Terran responde que a sede de sangue deles era evidente demais para um simples sequestro, mas o sujeito responde que tinham ordens para matar qualquer um que se intrometesse. Nisso,
o God diz aos jovens que tinham ouvido que os desaparecimentos haviam aumentado em Karan, embora ele não tivesse conseguido confirmar. O Sera então pergunta ao sequestrador o que eles fazem com os sequestrados, mas ele responde que não tem ideia, já que seu trabalho é apenas levá-lo para fora da cidade. O Sera se surpreende com o fato de agirem tão imprudentemente em plena luz do dia, mas ele responde que é porque eles são forasteiros, e ninguém reclamaria se eles acabassem morrendo. A Usa nota que os guardas continuam sem aparecer, e logo fora da casa, outro demônio prepara um ataque poderoso. No interior da casa, o bandido avisa que não tem mais informações, e bem nesse momento, Seren grita para todo mundo se abaixar, e a explosão destrói todo o local. Embora todos estejam bem, com exceção do sequestrador, acho que ele não tá bem não. As garotas então se levantam e propõem ir atrás do atacante, e nesse momento, Seren as detém, avisando que fazia muito tempo que não sentia a presença de alguém tão perigoso como ele. Sildona admite que Kyle acertou na decisão, já que ela pôde notar que aquela magia era de um demônio, e mais tarde, eles se reúnem na embaixada de Sirgos. A Miranda avisa que se encontram em uma situação muito crítica, o que poderia trazer grandes problemas diplomáticos. Embora por sorte, como Kyle saiu ferido, os de Karan pensaram que não foi culpa deles. O problema é o Império, já que eles vão alegar que os de Sirgos estão conspirando com os demônios, fazendo com que as relações diplomáticas fiquem estremecidas. Sildona menciona que os demônios têm um grande poder destrutivo, e se são eles que estão por trás de tudo, no pior dos casos poderiam apagar toda a cidade do mapa tranquilamente. Kyle os avisa que, dadas as circunstâncias, agora o principal é confirmar se o prefeito Vax está relacionado com os sequestros. Nisso, Miranda se desculpa com os jovens por não ter contado sobre isso, mas era porque não tinham conseguido confirmar os fatos até pouco tempo. Lamentavelmente, eles não sabem quem está por trás dos sequestros, porque souberam ocultar muito bem seus rastros, mas é muito possível que o prefeito esteja envolvido. O que ele não consegue entender é porque ele ignoraria esses crimes em sua própria cidade. Mas antes dela falar mais alguma coisa, do nada informam a Miranda que a casa do prefeito tá pegando fogo. Ao chegarem ao local, os jovens pensam que os malditos se adiantaram, já que um incêndio justo nesse momento não pode ser muita coincidência. Mas o desgraçado do Seren só se lamenta por não ter conseguido encontrar a lâmina celestial que provavelmente estava com o prefeito. Após um tempo de busca, os jovens não conseguem encontrar rastro nenhum do cara. Eles acham que ele estava de cama, doente, e eles descartam a ideia de que tenha sido um demônio, já que se tivesse sido um, provavelmente a embaixada do Império teria tido a mesma sorte. E agora o mais suspeito de todos é o próprio prefeito, já que o paradeiro dele agora é desconhecido, e se ele é o responsável pelo desaparecimento, eles têm uma bomba em mãos. É muito lógico que ele tenha provocado um incêndio para destruir as provas, e agora o principal é averiguar onde ele se encontra. Kyle observa Miranda com curiosidade, enquanto pensa que ela sempre foi muito confiável e foi a chave, conseguindo suprimentos e coletando informações no seu passado. Ou bem, na sua outra vida, né? Justo nisso, o God aparece nas ruínas, e os jovens perguntam o que diabos ele tá fazendo ali naquele lugar, quando eles disseram para esperar com os guardas. Ele se desculpa com a rapaziada, mas simplesmente estava preocupado, já que o seu pai foi embora porque um dos mensageiros do prefeito foi atrás dele, e Miranda entra em pânico, enquanto eles se perguntam se é porque ele era candidato a prefeito. A Miranda tá em pânico, se sentindo culpada, já que foi ela quem propôs a Gasus como o próximo prefeito. Ela tá desesperada, já que colocou em risco alguém muito importante para ela, enquanto Kyle, um pouco confuso, se pergunta por que ela tá tão devastada. Justamente nesse momento, ele tem uma lembrança da sua vida passada, na qual ela se encontrava bêbada, e confessou que amava muito alguém, mas essa pessoa morreu por sua culpa, e desde então ela decidiu fechar seu coração e se tornar muito mais dura, fazendo com que o Kyle entenda que a pessoa que ela amava era o Gasus. Um pouco mais tarde, ela tá dormindo, enquanto Kyle se encontra ao seu lado, pensando que se seu parceiro de vida anterior era o Gasus, provavelmente ele morreu nesse incidente, e ele tenta lembrar de algo a mais em busca de informação, conseguindo lembrar que quando ia levar a Miranda pro seu quarto, ela se lamentava por não ter encontrado uma passagem subterrânea secreta anteriormente. Agora, com essa informação em mente, o Kyle decide levantar e colocar o seu plano em prática, avisando aos jovens que vai até a casa do prefeito. Ele pede pra Ursa que o acompanhe, já que ele vai precisar da sua magia, e Theron também pensa em se juntar, porque não pensa em desistir de encontrar a lâmina celestial. O cara só quer saber da espada, e a Liz também pensa em ir, porque obviamente ela não pode permitir que a Ursa fique com o seu chuchuzinho. É por isso que eles pedem ao God que fiquem encarregados da Miranda, para que ela não saia da embaixada. Enquanto vemos que do outro lado, nessa passagem subterrânea, tem um ancião morto, ou meio morto, e o outro também tá nesse mesmo caminho, tá mais pra lá do que pra cá. Enquanto isso, na parte superior, o Kyle explica aos jovens que naquele lugar deve haver uma passagem
secreta subterrânea, e eles devem encontrá-la. E a Usa pergunta para que precisa dela, e ele responde que ela está naquele lugar para limpar o caminho, já que ele quer que ela utilize o seu espírito gnomo para encontrar a passagem. Ela fala para ele que para poder manter esse espírito vai precisar de uma enorme quantidade de poder mágico, e que o pior é que também está pedindo que procure uma passagem que talvez nem sequer exista, ainda mais em meio a todas aquelas ruínas malditas. E o Kyle, muito sério, pega no seu ombro e avisa que efetivamente é isso que ele quer. A Usa fala para ele que ela vai esgotar todo o seu poder mágico em pouco tempo, e por isso pergunta se ao menos ele tem ideia de por onde começar a procurar. Mas o desgraçado responde que não tem por que se preocupar, porque o poder mágico pode ser recuperado com poções de mana, e a Usa pergunta se por acaso ele entende a gravidade do assunto, já que embora as poções possam sim recuperar sua energia mágica, elas têm um gosto horrível. O Kyle sabe disso, mas ele suplica que ela o faça, porque o tempo deles está se esgotando, e os outros também começam a dar apoio moral, fazendo com que a Usa fique meio encabulada. Mas no final, ela aceita e vai embora como uma verdadeira velha rabugenta. Logo, Kyle pergunta a Seren se ele tem certeza de que o demônio que ele viu é um homem, e Seren responde que embora não tenha visto completamente pela janela, ele tem quase 100% de certeza que é um homem, o que complica a situação em Karen, já que significa que tem dois demônios por ali, já que a outra que o Kyle encontrou era uma mulher. Assim chega a noite, e finalmente a coitada da Usa, depois de um sofrimento com aquelas poções nojentas, consegue encontrar a passagem. O grupo entra nela. Enquanto avançam, o Kyle pede para terem muito cuidado, porque poderiam topar com alguns demônios. Nisso, Seren comenta que embora não conhecesse os demônios, ao ver um sentiu quão perigoso eles eram, já que ele lembrou os momentos em que sua mãe ficava séria, e a Lizzie avisa que os acusará com a Layla quando a vir. Mas o Kyle responde que o melhor é que ela e a Usa fiquem para trás, porque avançar poderia ser muito perigoso. No entanto, as garotas se recusam e deixam claro que pensam em acompanhá-lo onde quer que ele vá, e Kyle pensa que pelo menos nessa ocasião, Seren está do seu lado. No pior dos casos, se um demônio aparecesse, poderiam protegê-las, e por isso eles continuam avançando até chegar numa sala. Eles acabam topando com um feitiço mágico proibido, e Sildônia examina, avisando de que, pelo que ela pode notar, isso é um ritual para obter poder mágico, sacrificando muitas vidas. Ao ver o sujeito na mesa, Kyle se dá conta rapidamente de que esse é o funcionário que os atendeu no lugar do prefeito. Ao ver uma pilha de cadáveres ao seu lado, ele supõe que devem ser os cidadãos desaparecidos de Karen. O Kyle já tinha visto isso antes, embora nisso Sildônia mencione que quem fez isso priorizou a qualidade antes do que a quantidade, já que esse círculo mágico drena muito lentamente toda a energia mágica, o que ajuda a consumir uma maior qualidade. O detalhe é o catalisador, que é bastante ruim. Ele poderia explodir a qualquer momento, já que ele não seria capaz de suportar toda essa energia mágica que está se acumulando ao seu redor. E se ele explodir, isso não vai dar nada bom. Poderia destruir metade da cidade facilmente. Os garotos se alertam, já que eles não podem permitir que isso aconteça. Embora nisso, a Sildônia avise que alguém se aproxima. A galera se esconde e os demônios chegam à sala do ritual. O demônio pergunta à garota por que ela não fala, já que esteve bastante calada. Ela fala pra ele que odeia ter que seguir instruções de um humano e, sobretudo, ter que colaborar com eles. Além disso, ela não gostou que tivessem que massacrar todo o pessoal da embaixada. Ele responde que, embora essa ideia também não lhe agrade, essa é a melhor maneira de colaborar. Além disso, o fato de massacrarem toda a embaixada foi um pedido do seu colaborador. Ele fez todo o possível para matar o menor número de pessoas, tal como lhe ordenaram. E a garota menciona que o fato de não chamarem a atenção também fazia parte das ordens, embora ele responda que isso também foi um pedido do seu colaborador, que pediu que ele fizesse um massacre para ele poder seguir com os sequestros em outro local. Além disso, ele lembra o porquê de estarem fazendo tudo isso, é para obter o que o Rei Demônio anseia. Não tem outra solução senão trabalhar com o seu colaborador, e tudo que eles fazem é pela lealdade ao seu rei. E após desintegrar o cadáver na mesa, ele avisa que vai tomar um pouco de ar fresco, porque esse lugar é bem deprimente. A garota então vai embora, enquanto o nosso grupo respira aliviado por não ter sido descoberto. Nisso, a Sildônia menciona que é muito curioso esse fato deles matarem o menor número possível. Ela já tinha ouvido falar que o Rei Demônio atual era mais moderado, mas algo excêntrico, embora o Kyle avise que agora é o melhor momento para procurar Gasus e Alvax, e após explorarem um pouco o esconderijo, eles conseguem encontrar o Gasus, e junto a ele está o prefeito Vax. Ele pergunta o que diabos eles fazem naquele local, mas os jovens é quem perguntam o que ele faz naquele lugar, já que ele estava doente, ou pelo menos era isso que ele falava. E o Vax se dá conta rapidamente de que eles são os malditos mensageiros de Sirgos, e do outro lado, o Império quer invadi-los. E Sirgos
Sirgus trata de controlá-los, e ele não pensa em aceitar isso, e fará o que for necessário para proteger a Kara. É então que os jovens perguntam o que diabos ele está falando, já que foi ele quem esteve sequestrando e sacrificando os cidadãos. O Bax então responde que fez tudo isso para proteger a Kara, e eles não conseguem entender, até que o Gasus revela que muito em breve não restará mais nada nas minas de Kara. Ele avisa ao prefeito que não é o momento de continuar escondendo isso. As minas são o recurso principal da cidade, e quando acabarem, Kara não terá mais valor. Não vai ter mais empregos e os ferreiros vão se dispersar, fazendo com que o controle de Sirgus seja ainda maior. O Vax afirma mais uma vez que não vai permitir que isso aconteça e vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para proteger o seu reino, mesmo que precise sacrificar seus cidadãos. Sidonia percebe que o ancião tem uma doença terminal, e Kyle supõe que os demônios se aproveitaram dessa fraqueza. Um dos demônios pede para Kyle não acusar de se aproveitar de alguém, afinal, eles apenas ofereceram um acordo. Enquanto isso, na embaixada, Miranda se levanta da cama e God pede para que ela se acalme, já que o Kyle e os outros vão encontrar o seu pai. De volta ao subterrâneo, o demônio informa que aquela zona foi criada para juntar os minerais do subsolo e que usando a mesma magia, eles podem reuni-las novamente, e por essa razão, eles realizavam sacrifícios. E o Kyle pergunta o que eles obteriam em troca, e o demônio responde que eles querem apenas a espada usada no passado para derrotar um antigo rei demônio, pois o atual rei demônio a deseja. O Kyle questiona como eles sabem da espada, e ele revela que sua missão inicial era coletar informações sobre os humanos, começando por Kara, já que eles criaram inúmeras armas para atormentar os demônios. Durante a investigação, ele soube da situação da cidade e ofereceu o trato ao prefeito para matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Ele iria conseguir a espada e iria conseguir também obter as informações, e o Kyle, revoltado, pergunta se esse era o plano, chamando eles de malignos, e a outra demônio aparece, dizendo que ele tá falando demais. O Kyle fica em guarda e a demônio pede que parem, para evitar enfrentamentos, mas seu companheiro afirma que agora que sabem da sua existência, precisam eliminá-los antes de sair dali. O prefeito entra em pânico, perguntando se não queriam a espada, e ele implora para não irem embora, pois o que seria de Karan sem eles. O Seran se aproxima do ancião e pede para que ele se acalme, enquanto Kyle avisa ao prefeito que não pode acreditar nas palavras de um demônio, revelando que o catalisador que estão usando está no limite. Eles não poderão controlá-lo, e o demônio ri, falando que mesmo que destruísse toda a cidade, isso não seria problema deles. O prefeito os amaldiçoa e Seran faz dormir. As garotas vão enfrentar a demônio mulher, enquanto Kyle e Seran enfrentam o outro, e antes da luta, Kyle pede para que Seran fique com as garotas, mas ele responde que tem outras coisas para fazer, então ele vai deixar todo o trabalho com ele, e logo depois esse maldito sai junto com o Gasus, e o demônio começa a liberar o seu grande poder, enquanto a sua companheira demônio avisa as garotas que é melhor elas irem embora, pois não pretende detê-las. Elas respondem que não cairão em truques baratos, mas a demônio retruca, falando que não precisa de truques contra seres tão débeis. Ofendidas, as garotas atacam, mas elas são mandadas para longe uma após a outra. Sidonia pergunta a Seran se ele não vai ajudá-las, já que o resultado é óbvio. Seran responde que o demônio não tem a menor intenção de matá-las, então isso vai servir como o primeiro treinamento delas contra demônios. Mas ele pergunta algo mais importante. Ele diz se ela reconhece um objeto que ele pegou emprestado do prefeito, e a Sidonia explica que é um item mágico especial. Ele esconde um objeto mágico vinculado ao seu poder, e o garoto entende que estão ocultando algo, e como o prefeito olhou para um lugar bem específico quando falaram da espada, ele vai até lá e usa o cristal para examinar a área. Enquanto isso, coitado do Kyle tá passando mal, já que o demônio não dá nenhuma brecha para ele, nem permite que ele se aproxime. Em certo momento, o Kyle avança, mas o demônio o afasta facilmente, e Kyle cai no chão, já fraco. O demônio carrega um grande poder e avisa que vai deixar sua cabeça intacta para que possam enterrá-lo. O Seran, por sua vez, consegue a lâmina celestial e anuncia para os demônios com muita empolgação, fazendo eles olharem para ele. O Kyle e as garotas aproveitam a distração e atacam. A Liz e a Ursa finalmente conseguem fazer um arranhão na demônio, o que a deixa furiosa. Porém, ela ouve o grito do seu companheiro e ao olhar, ela nota que ele está no chão, e Kyle cortou um dos seus chifres e ameaça pulverizá-lo se ele não ficar quieto, já que ele sabe que o orgulho dos demônios reside nos chifres. Aqueles que não possuem são considerados inferiores, e Seran se aproxima, elogiando sua nova aquisição. A demônio exige a espada, mas ele responde nem ferrando, e os demônios prometem vingança, mas o Kyle acaba baixando sua espada e propõe uma trégua. Ele diz que há companheiros feridos e doentes, e não quer continuar a briga agora. O seu plano é um duelo em 3
3 dias, naquele mesmo lugar. Se os demônios vencerem, eles levam a espada e o chifre de volta. E o Seren até tenta protestar, mas o Kaio não o deixa falar. Ele impõe a sua condição. Se os humanos vencerem, os demônios devem dar informações sobre quantos deles existem no território humano. O demônio acaba aceitando, e após criar uma saída, ele avisa que os esperará em 3 dias. Os jovens então retornam para a cidade, onde Miranda corre ao ver que o amor da sua vida, o Gasus, está vivo. O pequeno God chora ao ver que o seu pai está bem, e o Kaio interrompe a cena comovente dos pombinhos. Mais tarde, já na embaixada, Gasus revela que o prefeito não era assim. Ele sempre se preocupou com os cidadãos, mas os meios que foram errados. O Kaio pergunta quando ele soube dos desaparecimentos, e Gasus conta que soube há mais ou menos um mês. Ele pediu pro prefeito parar, mas foi completamente ignorado, e a Miranda o repreende, já que ele poderia ter morrido. Mas o Gasus responde que, como o melhor ferreiro de Karan, isso era essencial. Porém, o prefeito chegou ao ponto de ameaçar o God e a Miranda se ele não cooperasse, e por isso ele se afastou para não envolvê-los. O Kaio entende, e Gasus pergunta sobre a lâmina celestial. O Kaio responde que, como Seren a encontrou, ele mesmo vai ficar com ela, e Gasus discorda, já que ela é um tesouro nacional. Mas Kaio entra no seu modo negociador e lembra que salvaram a vida dele, de Miranda e do seu filho. Então ele vai ter que aceitar isso querendo ou não. Além disso, ele faz uma proposta indecente e mostra um pedaço de Mithril, surpreendendo a Gasus. O Kaio explica que Karan não tem mais minérios, mas eles podem fornecer todo o Mithril necessário, e o seu objetivo era encontrar um ferreiro que trabalhasse com Mithril, e Gasus é o melhor do continente. Ele é capaz de forjar algo melhor que a lâmina celestial algum dia, e o Gasus hesita, mas acaba aceitando. O Kaio fala que a ausência da espada não afetará Karan, mas Gasus insiste que ela é especial. No entanto, quando Miranda diz que não se lembra de nenhuma lâmina celestial em Karan, ele lembra quem é que manda nessa relação, e Kaio acaba mostrando uns planos e pergunta se ele pode criar aquilo. O Gasus fala que com o Mithril vai levar apenas 3 dias, mas o Kaio exige que ele faça em 2, pois ele precisa vencer o duelo. O Gasus reclama, mas ele vai para a oficina do mesmo jeito, pedindo para que Miranda cuide do God. Ele então se reúne com elas e admite que a demônio estava se contendo. Kaio então avisa que os demônios estão em outro nível e fala que não precisam lutar se não quiserem. Elas se recusam a desistir e juram dar uma surra naquela mulher demônio, e Kaio lamenta, já que ele queria que o Seren lutasse, mas as garotas estão motivadas demais, então não tem muito o que ele fazer. Por fim, ele se reúne com o próprio, que comenta que se as coisas forem assim, ele não vai poder testar sua espada nova. Contudo, o Kaio revela que se for necessário, Seren deve atacar os demônios pelas costas e acabar com eles. Ele responde que isso é jogar muito sujo, e para um duelo é bastante desonroso, embora Kaio revele que tudo faz parte do seu plano. O Seren fala que ele é um nojo de pessoa, no entanto, Kaio pede para que ele não dê tanta importância a isso. Além do mais, aquele demônio não parecia se importar muito com a espada, então tomar posse do seu chifre foi essencial. O Seren entende que o Kaio sempre quis o chifre desde o princípio. No entanto, fala para ele que esses demônios são muito mais fortes e sente que em uma briga justa não poderão vencê-los. Mas o Kaio responde que é por isso mesmo que ele pediu 3 dias. E agora, na caverna subterrânea, a gente vê ele com a Sildônia, que tá controlando o fluxo de mana da pedra para que não destrua a cidade. Nisso, Kaio pergunta se realmente pode transferir todo o poder dessa pedra mágica pro coração do dragão divino. Ela confirma, mas avisa que a transferência vai demorar uns 2 dias. Antes de partir, Kaio pergunta se é verdade se poderia usar a magia de terraformação para extrair Mithril. Embora a Sildônia lhe revele que isso é impossível, porque já não restam mais minerais na zona, e mesmo que os demônios tivessem conseguido, seria praticamente impossível fazer isso sem que a cidade desaparecesse. A Sildônia então inicia o seu processo de transferência, e assim passam os dias, Sildônia extraindo a energia e as garotas treinando, enquanto Seren tá lá meditando tranquilão, e o Kaio inspeciona o avanço do seu projeto, junto com o Gasus, e assim se passam 3 dias, e à noite a Sildônia se queixa porque o desgraçado do Seren não a deixa dormir com seus roncos. Além disso, ela pergunta como diabos ele pode estar tão tranquilo quando o duelo é no dia seguinte, embora Kaio peça para que ela relaxe, porque talvez seja o melhor.
já que perder não é uma opção, e para deter a grande invasão, necessita de informações sobre o demônio, e em essencial sobre o próximo rei demônio. É então que finalmente chega o dia esperado, e já os jovens se encontram na caverna subterrânea. Eles estão esperando pelos demônios, enquanto estão lá, eles relaxam com um piquenique. O Kyle pergunta se as garotas têm um plano em mente, e a Usa responde que não é tão ingênua a ponto de cantar vitória, embora tenham possibilidade de ganhar. Nisso aparecem os demônios, e Kyle se queixa porque estavam um tempão esperando por eles, embora os demônios unicamente observem incrédulos, já que esse grupinho de idiotas estava tomando chá enquanto os esperavam. É então que eles finalmente começam a recolher as coisas, e o Kyle pede para que eles vão para um lugar melhor. Afinal de contas, esse lugar é muito pequeno, e ele responde que na verdade, ele também pensou a mesma coisa, permitindo que eles possam escolher onde eles querem morrer. A sua companheira pergunta se ele está certo disso, porque assim estariam dando uma vantagem para eles, mas ele responde que não importa, porque os humanos são inferiores e não podem contra eles. O Kyle e o demônio partem juntos para outro lugar, enquanto os outros ficam na caverna, e Sildonia fica com elas, já que se acontecer algo na caverna, ela precisa informar o Kyle. O Theron avisa ao demônio que ele somente será um espectador, e se ele ganhar a batalha, lhe entregará a espada. O demônio aceita e avisa as garotas que nessa ocasião não pensa em se conter, recomendando a elas se renderem se apreciam a sua vida, deixando claro que só faz isso para obter a espada. O combate então se inicia e rapidamente a demônio avança contra a Liz. Com dificuldade ela consegue bloquear e a Usa se une ao combate, utiliza sua salamandra para atacar com fogo, embora a Liz acaba sendo pega no fogo cruzado e se esconde atrás de um pilar para não ser afetada, enquanto a Sildonia comenta que não gosta de como as coisas estão rolando, e a demônio vai para cima da Ursa, mas ela consegue parar ela com o gnomo, e a Liz aproveita a oportunidade para atacá-la, embora a demônio contra-ataque, fazendo com que a Liz se surpreenda, já que ela apenas encostou e mesmo assim quase ficou a ponto de desmaiar. A Sildonia então pergunta a Seren se ele tem certeza que não vai intervir, porque a diferença entre elas é abissal. Ele responde que adoraria se intrometer, mas ele sabe que essas duas logo vão querer matá-lo. Além disso, ele pensa que elas não estão tão mal. É então que em apenas um instante as garotas mudam completamente sua atitude e trabalham juntas à perfeição, utilizando o gnomo para bloquear a vista do demônio, e através dele, a Liz conecta um golpe poderoso, para logo depois continuar atacando com tudo, e a demônio se surpreende por sua sincronização, e é então que a Liz mais uma vez avança com tudo, conectando um belo soco. A demônio fica bem impactada, e as garotas não param de avançar, e do outro lado, Kyle chega ao seu destino, e avisa ao demônio que é o momento de começar, mas infelizmente o anime quer deixar o melhor pro final, e a gente volta pras garotas, e vemos que a demônio agora ficou séria. Ela avança contra as garotas com todas as suas forças, mas as garotas não vão dar vida fácil pra essa demônio, e após mandá-la voar, a Usa avança com a Salamander, com um potente ataque de fogo, que impacta em cheio a demônio. As garotas celebram a vitória, pensando que após receber esse ataque, é impossível ela sobreviver. O Seren comenta que a batalha acabou bastante fácil, no entanto Sildonia responde que não pensaria dessa forma, e rapidamente as chamas se dissipam e as garotas ficam em alerta. Mas surpreendentemente a demônio pergunta a Liz como ela foi capaz de se esquivar do seu ataque quando ela é muito mais rápida do que elas. A Liz fala que não sabe, mas se tem que dizer é porque de alguma maneira ele foi bastante previsível. Ela fica atacando sempre da mesma forma, então ela as faz pensar que ela nunca havia arriscado sua vida em uma batalha antes. E em pleno combate as garotas começam a dar uma lição de batalha à sua inimiga. E qual lógica disso? Basicamente ensinando a inimiga como matar elas mesmas. Sensacional isso aqui, velho. A Usa então explica que o que falta pra ela é experiência, e a demônio se surpreende ao perceber que ela fica com muita raiva muito fácil, e ao fazer isso ela não reage corretamente. A demônio se sente envergonhada e comenta que elas têm toda a razão. As garotas então se preparam para continuar o combate, embora surpreendentemente a demônio se acalme e comente que admite sua derrota. Ela as subestimou ao pensar que não podia perder se lutasse sério, mas deu-se conta de que estava equivocada. Ela disse que não tem medo de morrer, simplesmente o Lorde Escuro lhe ordenou regressar com vida e deve cumprir essa ordem custe o que custar. E se ela continuar sua batalha com elas, cabe a possibilidade de que ela perca em combate. É então que ela diz que não pensa em seguir lutando e pergunta a elas, agora que se rendeu, o que elas vão fazer com ela. Mas as garotas falam que o melhor seria deixá-la partir, embora Seren as repreenda porque não podem deixar livre um demônio. As garotas se lembram que Kyle queria informação, então perguntam se por acaso
caso, tem mais demônios infiltrados no território humano. A demônio fala pra eles que somente eles foram enviados, e se chegasse a encontrar outros demônios, ela não vai estar por dentro, já que provavelmente eles devem ter ido por vontade própria. Ela então pergunta se tem algo a mais que elas queiram perguntar, embora as garotas não sabem o que fazer, e nisso a demônio comenta que se eles fossem homens, não se importaria em se deitar com elas. Ela também fala que qualquer homem serve, inclusive poderia ser até aquele homem chamado Kyle, e as garotas ficam envergonhadas, enquanto a Liz rapidamente grita pra ela não se aproximar do seu homem, e ordena ela ir embora de uma vez, enquanto Seren só fica pensando que essas duas são umas idiotas. A demônio, antes de partir, pergunta às garotas pelos seus nomes, e elas se apresentam. A demônio então também se apresenta às garotas como Yuliga, e logo depois, ela continua o seu rumo. Mas então, do nada, Seren vai até ela, pedindo para que ela permita provar sua nova espada. E Sidonia comenta que nos seus tempos, os demônios não eram assim, e o Kyle, junto ao demônio, preparam-se para o combate. Ele então pergunta a Kyle se ele tá com seu chifre, e Kyle prontamente mostra, deixando ele saber que se ele conseguir derrotá-lo, ele vai devolver, enquanto pensa que o ponto forte desse demônio são os ataques à distância, então ele deve se encarregar de encurtar essa distância, então ele aplica buffs rapidamente e logo avança contra o demônio. Ele se surpreende ao ver que ele não consegue esquivar do seu ataque, e o demônio recebe em cheio e logo ataca a queima-roupa, deixando o Kyle gravemente ferido. O demônio menciona que se deixou atacar como castigo por ter perdido seu chifre, e o Kyle se dá conta que esse demônio é completamente diferente do de 3 dias atrás. Agora ele está mostrando seu real poder, e o demônio revela que na guerra de 300 anos atrás, ele acabou com inúmeros indivíduos que mostravam o seu rosto de terror, e esse é o momento de acabar com ele. O Kyle, por sua vez, não consegue fazer mais nada além de se esquivar, enquanto busca a oportunidade perfeita para se aproximar, embora ao conseguir, o demônio repele muito facilmente o seu ataque, e o Kyle, ao entender que ele não é rival para ele, começa a jogar sujo, ameaçando destruir o seu chifre. O demônio responde que por mais que aprecie o seu chifre, não vale a pena perder sua vida por ele, e o Kyle já esperava por isso, então ele lança o chifre e avança contra o demônio, botando ele contra o muro, e ao destruir a parede, eles entram em uma zona de lava, mas o demônio não cai nela, e ao desarmar o Kyle, ele pergunta se por acaso esse era o seu as na manga. Ele elogia sua perspicácia e determinação, mas a grande diferença de seus poderes é abismal, e pede para ele aceitar sua morte de uma vez por todas. O Kyle responde que já sabia dessa diferença, e sabe perfeitamente o terror que os demônios colocam com o seu grande poder, e é por essa mesma razão que o Kyle tá mais que preparado para derrotá-los. Em um movimento rápido, ele lança um frasco contra o demônio, banhando ele com um líquido muito estranho. O inimigo se pergunta o que diabos é aquilo, e Kyle revela que se trata de um adesivo muito potente, e uma vez aplicado, é impossível descolar. Além disso, ele tem outra surpresinha guardada, e acaba atacando o demônio com correntes, aprisionando ele completamente, e o demônio até tenta se libertar, mas Kyle avisa que é inútil, já que aquelas correntes foram feitas para resistir até o magma, ou seja, elas são correntes de Mithril, e agora que o oponente está imobilizado, Kyle espera que ele possa cumprir a sua parte no trato e contar tudo o que ele sabe. Primeiro, ele quer confirmar se é verdade que o Rei Demônio não quer conflitos com a humanidade, e o demônio responde que Ruiza é a filha do Rei Demônio anterior, e que ela havia feito um contrato com os humanoides do passado, e por esse motivo, eles queriam a lâmina celestial. Nesse momento, outra criatura muito estranha aparece no local, camuflada, só escutando a conversa. O Kyle menciona que humanoides e demônios são inimigos ferrenhos, e por isso, ele tá custando acreditar que os demônios veriam esse acordo com bons olhos. O demônio então confirma que Kyle está certo. Há muitas facções que são contra, e eles estavam coletando informações para a facção beligerante. No entanto, a rainha Ruiza não é partidária dessa operação, e por mais que várias facções se oponham a ela, o seu poder é absurdo, tornando impossível que eles tirem ela do trono. O Kyle então faz uma última pergunta e recomenda cuidado com a resposta. Ele pergunta se na linha de sucessão existe um demônio de asas negras que não possui chifre. O demônio responde que isso é impossível, pois o orgulho da raça reside nos seus chifres, e um demônio sem chifre jamais herdaria o trono. Além disso, ele desconhece a existência de um demônio de asas negras com poder para ser rei. O Kyle comenta que isso significa que ele ainda não conhece quem será o próximo rei demônio, e se prepara para acabar com a vida dele, já que ele não tem mais utilidade. Desesperado para salvar a própria pele, o demônio menciona que talvez a rainha Ruiza saiba de algo a respeito, e que ele poderia conseguir uma audiência com ela para ele. O Kyle até pondera, e acaba aceitando poupar sua vida, mas recomenda que não tente enganá-lo. No entanto, o demônio pensa que Kyle é ingênuo, e que jogou sua vitória fora. A criatura estranha e
camuflada ataca o Kyle, mas ele corta ele em dois com extrema facilidade, mencionando ao demônio que sabia que a criatura estava lá sem nem precisar se virar. O Kyle diz que é uma pena, pois se o demônio tivesse cumprido sua palavra e o levado até o Rei Demônio, teria vivido um pouco mais. Ele revela que já conhecia sua arma secreta, aquelas criaturas que são responsáveis pelo massacre na embaixada. Eles são seres mágicos invisíveis, conjurados por sua magia, e o Kyle sabe perfeitamente que ele pode controlar vários. O demônio impactado pergunta como Kyle conhecia seu segredo, e Kyle confessa que o reconheceu ao vê-lo. Embora o demônio não saiba, eles já se conheceram antes, e ele o chama pelo nome de Garnias. O Kyle menciona que finalmente entendeu algo que o incomodava. Durante a grande invasão, ele sentia um terror absurdo pelos demônios, e a sua lealdade cega ao senhor deles, coisas que ele não percebe naquele momento. Embora eles continuem fortes, ele já não os teme. O Garnias pergunta quem diabos ele é, e o Kyle simplesmente o lança na lava, já que ele não tem mais utilidade. E o Kyle é simplesmente brabo demais, pô, não tem como. O cara vai lá e resolve a situação da melhor forma possível. E enquanto o Garnias está lá queimando, o Kyle comenta que no passado, ele matou muitos dos seus amigos, mas que de certa forma, ele é grato por revelar o paradeiro do Rei Demônio pra ele. E mesmo que Garnias tenha se negado a contar algo sobre o rei, o ataque suicida do Kyle no passado não teria funcionado sem as informações que Garnias deixou escapar. Como presente de despedida, ele revela que embora ele esteja no magma, o Mithril vai demorar mais ou menos um dia para derreter, e como as correntes já estão lá há mais ou menos meio-dia, se ele sobreviver por pelo menos mais umas 12 horas, talvez ele viva para contar a história. E o Kyle vai embora, deixando o Garnias agonizando na lava. Do outro lado, Liga já se dava por morta, mas vemos que na realidade Seren liquidou um dos assassinos invisíveis. Ele comenta que não sabe o que é aquela coisa, mas que ela ia matá-la, e o Luga entende que armaram uma armadilha para ela, e que a criatura tinha ordens para acabar com sua vida. As garotas repreendem a Seren por tê-la atacado inicialmente, mas ele responde que na verdade a salvou. Ao ver a criatura, Sildonia comenta que é uma forma de vida repugnante, e aí o Liga explica que para um demônio perder o seu chifre para um humanoide é a maior humilhação que existe, e provavelmente o Garnias queria silenciá-la antes que ela reportasse tudo pro Rei Demônio. As garotas comentam que as aparências enganam, e o Seren fala que ele possui muitas virtudes, enquanto pensa que é melhor não revelar que só atacou pra matar demônio mesmo, mas mudou de alvo no último instante porque percebeu alguma coisa muito estranha. É então que a demônio fala que lhe deve uma, e o Seren oportunista lembra que ela havia se oferecido pra dormir com alguém antes, e ele diz que ficaria encantado, mas a maldita da Lizzie arruína toda a fantasia dele, e a demônio sorri e se despede, duvidando que voltem a cruzar os seus caminhos. As garotas esperam enfrentá-la novamente, cientes de que numa próxima batalha vai ser muito mais difícil, e Seren lamenta, pois ele tinha ordens do Kyle pra acabar com a vida dela, mas vê que as meninas ficaram bem contentes com a interação, então ele deixa pra lá. Tempos depois, o Seren pratica com sua nova espada, ansioso pra testá-la em combate real, e o Kyle pergunta o que ele acha dos demônios. O Seren responde que embora fortes, não dão tanto medo, e no início deixou-se levar pelos boatos, mas quanto mais lidava com eles, menos poderosos eles pareciam. O Kyle suspira ao ver que ambos pensam igual, e os demônios são como eles, apenas um pouco mais poderosos. O Kyle entende porque o Seren fez o que fez, ele tinha ordens escritas para não deixar nenhum demônio escapar, mas Kyle conhece seu amigo, e se o Liga fosse realmente um perigo, o Seren não a teria deixado escapar. Isso faz pensar que os 300 anos de paz não mudaram a mentalidade de ambos os lados, e as garotas se reúnem com eles, já recuperadas, e mais tarde o Kyle vai se encontrar com Gasus, enquanto Goji aproveita para falar com Sildonia sobre tecnologias antigas. O Gasus entrega ao Kyle um par de bainhas de Mithril. Esse é um presente de despedida, já que o grupo vai partir no dia seguinte, e do lado de fora, o God pergunta a Sildonia se ela não gostaria de ficar com ele lá para sempre. Essa era uma proposta que Sildonia não esperava. Ela responde que precisa ir com Kyle, e o God insiste, querendo aprender mais, mas ela deixa claro que não pode. Além disso, ela já ensinou o necessário, e com Kyle como benfeitor, certamente ele vai completar o Golem logo logo. O God acaba aceitando, lamentando que terá que renunciar muitas coisas, e Sildonia não entende, mas Kyle sai de casa, e após se despedirem, eles partem. O God se pergunta como o Kyle não tá contente com a Lisa e a Ursa. Ele ainda quer ficar com a Sildonia também, e eu acho que o God tá com uma visão muito errada do Kyle, mas vambora. Mais tarde, ele se reúne com a Miranda, que o informa sobre a morte de Vax. No leito da sua morte, o prefeito confessou toda a verdade sobre os desaparecimentos da cidade, dando o caso por resolvido. Porém, resta o problema do massacre na embaixada do Império. O Império vai culpar o reino de Sirgos, complicando tudo, especialmente com o cancelamento do compromisso da rainha Milena.
A Miranda então revela que Gasus foi eleito o novo prefeito de Karan, e Kyle se surpreende, mas ela explica o trato. Eles cuidam da papelada para que Gasus se dedique apenas à forja, e o Kyle se sente bem aliviado com isso. A Miranda o agradece profundamente, em nome de todos, por terem salvo tantas vidas, e o Kyle aproveita para perguntar se ela estava por trás de todo o incidente com God e com o dinheiro. Isso a surpreende, e o Kyle detalha sua teoria. O Gasus se distanciou por conta das ameaças de Vax, e como Miranda não sabia o que estava rolando, ela idealizou um plano para eles se unirem novamente, e God entrou no jogo buscando investidores. Ela não agiu diretamente, mas avisou a certas pessoas sobre a oportunidade de negócio, esperando a bola de neve crescer para ganhar a confiança de Gasus ao resgatar o God. A Miranda o parabeniza pela dedução, mas pergunta se ele tem provas, e Kyle admite que não tem, mas ele sabe perfeitamente o tipo de artimanhas que ela é capaz de utilizar, e por isso, se ela se sente culpada, ele quer pedir um favor, embora pareça mais uma chantagem. Ele deixa claro que o desenvolvimento do Golem em que o God está trabalhando deve ser mantido em total segredo. Nenhuma nação deve saber, nem mesmo o reino de Sirgos, e Miranda responde que se for apenas por isso, não tem problema nenhum. Mas se God completar o projeto, eventualmente não vai poder ocultá-lo para sempre, e ela vai precisar reportar. E o Kyle fala pra ela que não precisa se preocupar, ela apenas precisa manter o segredo por pelo menos uns 3 anos. Ela acaba aceitando, e Kyle pede pra ela não fazer aquela cara, pois prefere ver ela com um sorrisão no rosto. A Miranda pergunta como ele pode ser tão descarado depois de ameaçá-la, e o Kyle apenas ri, comentando que assim ela fica muito melhor, já que na sua vida passada, ela se limitava apenas a sobreviver. E curiosa, a Miranda pergunta se eles já se viram em outro lugar, mas ele responde que não, eles acabaram de se conhecer em Karan mesmo. No dia seguinte, os jovens continuam seu caminho de volta a Sirgos para reportar tudo que rolou. O Seren lamenta não ter testado sua espada, enquanto as garotas estão bem nervosas, sabendo que serão bombardeadas com perguntas. O Kyle até tenta acalmá-las, falando que se os demônios estão tramando algo e se realmente houver uma invasão, os humanoides não podem estar divididos, ou as consequências vão ser catastróficas. O objetivo deles agora é unir todo mundo, e se isso era para acalmar alguém, eu não sei não, hein? Eu acho que é para deixar mais nervoso. Enquanto isso, em Sirgos, informam a Milena que o Império está convocando 3 príncipes à capital imperial, e se nada for feito, a relação diplomática vai piorar. A Milena sabe disso, e chama Algis e Kiren para uma missão. Do outro lado, Seraya espera que seu filho e os outros estejam bem, e quando ela é saudada por Layla, ela avisa que vai precisar partir, e se cruzar com os meninos no caminho, mandará lembranças. A Seraya deseja boa sorte, pois o caminho é traiçoeiro, e Layla agradece, e pede para que ela se cuide, pois não está em seu melhor momento, e nisso ela toca a barriga, dando a entender que está grávida. No caminho, o grupo encontra August e Kiren, e segue na carruagem. Kiren avisa Kyle que tem uma missão do nada, eles precisam ir até a capital imperial para testemunhar que um demônio causou um massacre na embaixada. Como Kyle foi quem enfrentou um deles, ele deve ir pessoalmente para colaborar com isso. Kiren reforça que o sucesso dessa missão é vital para a paz, colocando tudo nas mãos do Kyle, e ele acaba ficando bem nervoso, embora o August tente relaxar o ambiente, e fica claro que ele e Kiren têm diferenças em suas abordagens, deixando o Kyle em um momento super desconfortável, querendo sair logo daquela carruagem. Após longos 5 dias de viagem aturando tudo isso, finalmente ele chega a um império. O Kyle tá bem ansioso, se perguntando se vai poder conhecê-lo. Enquanto isso, na capital imperial, 3 irmãos discutem o ocorrido em Karan. As suspeitas são que Sirgos está por trás de tudo, pois acham impossível que um humano seja forte o suficiente para derrotar um demônio. Um deles pede a opinião de Mazer sobre a afronta à autoridade do Império de Gargan. Mazer se levanta e pede para os seus irmãos não exagerarem. Ele ouviu que um herói nasceu em Sirgos e possivelmente derrotou o demônio, e questionado sobre as provas, Mazer diz que é apenas um palpite, mas seus palpites costumam ser bem certeiros. À noite, os jovens vão até o banquete, e Sildone aproveita para comer todos os doces possíveis, enquanto Seren finalmente tromba com uma garota, e mais tarde, enquanto Kyle sai para tomar um ar, uma garota bem animada se aproxima e começa a falar com ele, mas ao ver Mazer se aproximando, ela foge, e Mazer brinca com Kyle, falando que ele não perde tempo, e pergunta se interrompeu algo. O Kyle fala que não, e pergunta como pode ajudá-lo. O Mazer vai direto ao ponto, e pergunta a Kyle se quer trabalhar para ele. O Kyle agradece, mas fala que não se considera digno de servi-lo. No entanto, o Mazer responde friamente que se ele negar, talvez deva matá-lo ali mesmo. Ele afirma que Kyle possui um potencial absurdo, e se ele não estiver ao seu lado,
é melhor que ele nem continue vivo. O Kyle tá bem surpreso com essa declaração, enquanto o Mazer aguarda uma nova resposta. E enquanto isso, no reino demoníaco, Yu liga se reúne com sua mestre, e ela pede perdão por não ter encontrado a lâmina celestial e pela morte do Garnias. Ela fala que tá disposta a aceitar qualquer castigo, e a atual rainha demônio Ruiza a observa com um olhar imponente. E aqui nós terminamos o nosso resumo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo humanoides, pra gente saber que você assistiu até o fim. E é isso, fique com Deus, valeu, falou e até o próximo vídeo.